e senhores, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas ao nosso primeiro videocast, podcast, conteúdo FTD, Sistema de Ensino, onde eu estou com esta rapaziada, meninos e meninas demais. E hoje a gente vai falar aqui muito sobre Enem, a gente vai falar sobre saúde mental, a gente vai falar sobre diferença geracional, que é muito importante, como estudar, como focar na prova, como fazer os simulados e muito mais. Oi, meu nome é Samuel, tenho 16 anos, estudo no Colégio FDR e estou no 2º ano do ensino médio. Eu sou o André Gustavo, eu tenho 17 anos, estudo no Colégio Consolata e estou no 3º ano do ensino médio. Oi, gente, meu nome é Daniela, eu tenho 16 anos, eu estudo no Colégio Consolata e eu tô no 2º ano do médio. Oi, meu nome é Jonathan, eu estudo no Colégio FDR, tenho 16 anos, estou no 2º ano de ensino médio. Oi, meu nome é Mariane, eu tenho 17 anos, estudo no Colégio FDR e estou no 3º ano do ensino médio. Então, agora eu vou fazer uma pergunta para vocês e eu quero que vocês me digam que a gente já estava conversando antes aqui, mas o que a escola hoje representa para vocês? Cara, é muito louco, né? Porque a escola é um ambiente assim que a gente tem muita relação com outras pessoas, né? É um ambiente de estudo, é um ambiente que muitas vezes a gente tá com aquela preguiça, a gente fala, nossa, não sei se eu quero ir hoje, sabe? Mas você tá lá, você vai encontrar com seus amigos, é uma coisa assim que às vezes dá até aquela animada. Então, além assim de um ambiente de estudo, lógico, né? É um ambiente também de socialização, isso é muito importante. Acho muito massa. Tu gosta? Eu gosto. Assim, dificilmente eu falto, assim, realmente na escola, porque é uma coisa que, apesar de muitas vezes estar cansado, estar desanimado, você vai encontrar outras pessoas lá e é importante esse momento de socialização, né? Eu tô no 3º médio, então eu passo muito tempo do meu dia numa cadeira estudando, assim, sabe? Então, um dos poucos momentos do meu dia onde eu tô, tipo, com outras pessoas, socializando mesmo, sabe? Entendi. Então, é um momento assim que eu falo, caraca, é importante eu estar lá. E aí eu tento estar assim ao meu máximo, sabe? Tá, a escola é muito relevante na sua vida hoje? Ah, com certeza. Então, a escola é um ambiente muito importante, porque é muito sério, é um momento de aprendizado, é onde eu vou absorver ali os conteúdos, mas também ele pode ser muito leve com os amigos e muito divertido também. Vocês estão muito sérios falando da escola. Vai. Porque a escola, pra mim, ela sempre foi o lugar... Pô, a gente aprende, é o lugar mais importante. É o começo da base da nossa educação. Mas a galera tá lá, né, velho? E como é que você vê isso? Por exemplo, a escola é um dos primeiros lugares que você vai achar um grupo de amigos para poder encontrar um videogame e jogar junto. Então, pra mim, a escola foi isso. Foi um lugar onde eu encontrei pessoas para não só estar estudando, mas também ter amigos para andar para alguns lugares e talvez no shopping depois. Mas a escola é um lugar onde tá quase 100% do nosso dia, às vezes uns 50%, praticamente metade. Então, uma parte do seu dia está com a sua família e outra está com o pessoal da escola. Então, você vai socializando, vai se tornando meio que... Você se torna quase parte da escola, assim. É muito bom conseguir se adentrar nesse ambiente. Entendi. Você consegue, Mariane, ter uma visão da escola como a sua segunda casa? Sim. Porque o nosso amigo aqui, né? Dá uma preguicinha aí pra escola. Às vezes. Então, não, mas é sério, vocês conseguem ver, assim, que a escola hoje pra vocês representa a segunda casa, assim? É um local que vocês se sentem confortáveis, vocês querem ir, faz diferença na vida de vocês estar lá? Ah, acredito que sim. Porque ela é um ambiente social, então a gente aprende a conviver socialmente com as outras pessoas e a gente passa muito tempo lá, né? Então acaba assim sendo uma segunda casa. A gente muitas vezes sente mais à vontade até na escola, porque a gente se sente mais livre, né? Aí eu acredito que lá seja uma base social pra gente. E sim, é uma segunda casa, porque a gente fica tanto tempo lá, né? São 6 horas, 7, e acaba que a gente se sente mais à vontade lá. Quando vocês olham assim, para algum ambiente da escola, para vocês têm o cuidado e o carinho daquele ambiente como se fosse um quarto da sua casa? Tem que ter. Tem que ter. Não, tem que ter diferente de tem. Tem ou tem que ter? Vocês conseguem olhar para a escola? Depende da escola? Por quê? Sim, é porque tem escolas que elas são mais regradas e é mais só ambiente de estudo. Mas tem outras que tentam mais envolver o aluno no corpo social. Tem professores que eles conversam mais com o aluno de um jeito mais amigável, sabe? Entendi. Enquanto outras esperam que o aluno totalmente estude e não tenha essa aprendizagem social. Só a matéria mesmo. Eu acho que isso faz totalmente diferença, né? O professor, ele muda, ele não é mais só a pessoa que tá te ensinando, ele passa a ser até teu amigo. Assim, você começa a compartilhar coisas que nem em um ambiente escolar se compartilharia, porque você se sentiu à vontade naquele lugar. Boa. Eu acho que é isso. Então, é importante também para vocês esse relacionamento que vocês têm com as pessoas que trabalham na escola, porque se é a segunda casa,
o professor acaba sendo uma segunda família. Sim, porque eu acho que o funcionário sempre vai estar... Não pode ser aquela visão antiga de alguém maior, superior, que não vai ter essa troca. Eu acho que sempre o importante é ter a troca. Eu ensino, mas eu aprendo. Eu aprendo, mas eu também ensino. E viver essa sociedade igual, sabe? Cara, você falou um negócio muito interessante. Como é que vocês veem hoje, dentro da escola de vocês, essa troca que vocês fazem hoje com o professor? Porque na minha geração, por exemplo, existia era uma via só tinha um vetor ali. Ele é o professor, ele te ensina, sente aí, aluno, aceite e aprenda. Pelo que vocês estão falando, na escola de vocês não é assim. E como é que vocês veem? Como é que é essa relação de troca que vocês têm com o professor? Hoje, no Colégio Consolata, né? A gente tem muito essa questão de também ter uma amizade mesmo com o professor, né? Lógico, existem casos e casos, tem aluno que não consegue muito conviver com essa amizade com o professor, que confunde aquilo que é amizade, aquilo que é respeito. Isso em todo lugar vai ter. Quando você dá abertura para uma pessoa, muitas vezes ela confunde aquela abertura com uma possibilidade ali de agir com desrespeito, né? Mas, no geral, a gente vê que os alunos, eles têm essa proximidade com o professor, né? Como mesmo um amigo, né? Tem alunos que acabam até tendo o professor ali como alguém com quem ele confia para contar algumas coisas do seu dia a dia, né? Alguém quem ele confia mesmo para poder contar sobre seus problemas, né? Entendi. Então, tipo assim, tem muito essa relação. Isso ajuda muito naquilo que é a relação com a própria escola. Porque muitas vezes, nessa amizade que o professor tem com o aluno, é não só uma abertura para o aluno respeitar o professor, para o professor conseguir ter mais controle da própria turma, né? Assim, de não deixar virar uma várzea, né? Então ele fala, não, ó, a gente é amigo, tá? Vamos fazer dessa forma, colocar combinados, colocar limites, mas isso dá uma abertura para que a própria turma se abra a aprender aquela matéria. Então, por exemplo, às vezes uma matéria é difícil, mas o professor, ele é tão amigo dos alunos e tão aberto, assim, a realmente ter uma relação com os alunos, que a aula dele se torna uma aula mais leve. E isso ajuda a gente a aprender, de alguma forma, naquele conteúdo com mais facilidade. Entendi. E o Daniela, qual tipo de aluno que você é? Se eu te perguntasse agora. Vixe. Só da primeira carteira, né? Que tá ali conversando com o professor, sempre. Você também gosta dessa coisa do relacionamento do professor, da amizade e tudo? Eu gosto muito, porque às vezes o professor, ele enxerga alguma coisa na gente que a gente não vê, sabe? Então, às vezes um dia a gente tá mais cabisbaixo e tal, ele chega lá e pergunta, tá tudo bem? Aconteceu alguma coisa? E é assim que se cria um relacionamento com o professor saudável, né? Entendi. Então, para vocês, hoje em dia, por exemplo, na relação que vocês têm hoje dentro da escola, é muito importante o que o mercado chama de soft skills, né? O professor se preocupar com vocês. Não é só... A função dele não é só dar aula para vocês. É também olhar para você e ver se você está bem. Isso faz muita diferença. Sim, que acaba vendo um potencial que a gente não vê, né? Quer dizer, a gente exemplo, tem matérias que é muito difícil pra mim. Eu acabo me decepcionando porque eu não consigo fazer a matéria, mas o professor, ele vai além, ele vê a gente, vê o potencial que nós mesmos não vemos em nós. Tá. E acaba que estimula o aluno a querer mais e tentar descobrir mais coisas sobre isso. Entendi. Tá, agora, o Jonas, qual é a melhor matéria? Qual é a melhor matéria na opinião dele? Acho que ele já entregou. Acho que eu já entrei. Tu curte matemática? Gosto. Acho que também é que eu tive mais facilidade. Eu fiquei nela. Mas hoje em dia eu tô gostando de matemática, biologia. Biologia eu gostei bastante também. É? E você? Qual é a melhor matéria, na sua opinião? Depende. Mas eu Não. acho que matemática ou física. Matemática ou física? No momento. E biologia. Acho que depende do tema da matéria. Mas biologia tem me chamado bastante atenção. E você? Eu gosto muito de matemática também. Meu Deus! Vocês gostam muito de matemática. Todo E eu mundo gosto de aqui química. exatas. Química? Você também, matemática? Matemática é muito legal. Mas eu acho que eu gosto muito, assim, também de química e física. Cara, eu acho sensacional. É mesmo? Porque eu não sei se todo mundo é assim, né? Mas eu me sinto muito... Como que eu posso dizer? Mas atraído a querer conhecer como as coisas funcionam. Então, física e química me levam a entender como as coisas do dia a dia que eu convivo funcionam, sabe? Eu acho isso muito legal. Que irado, cara. Pô, parabéns. E você? Biologia e química, mas é por isso mesmo. Não, é diferente do dele, né?
Mas eu gosto de saber a razão da parte da biologia e da química. Tá. Eu gosto de aprender. As outras nem tanto, mas as matérias que eu gosto, eu gosto. E aí, qual a diferença para vocês, assim? Vocês todos demonstraram interesse nesse aprendizado. Qual é a diferença para vocês de quando vocês estão sentados na escola com esse professor que vocês falaram que é super próximo, que conversa com vocês e tal, de vocês aprenderem ali e de vocês saírem dali? Acredito que todos vocês aqui usam alguma ferramenta digital para pegar conhecimento. Qual a diferença para vocês de aprender sentado na escola e aprender em casa buscando no Google, no ChatGPT e alguma coisa assim? Eu acho que é meio que... Quando você tá na escola, você tem alguém pra contar caso você erre o exercício, erre a questão. Então, quando você tá fora, você não tem essa ajuda. Você se sente meio, talvez, perdido, às vezes. Não tem alguém pra te guiar. Olha, melhor você não estudar isso aqui, que isso não cai no Enem, por exemplo. Ou melhor você estudar isso aqui, porque isso aqui vai cobrar demais, vai cair. Os professores sabem isso, eles já têm anos de estudo. Então, é bom ter um professor do lado, é bom ter alguém que te ajuda. E, às vezes, em casa, isso você não vai ter. Então, na escola, eu acho que é uma grande diferença, assim, que a gente sente. Você se sente segura com o material que você recebe no colégio para você ter esse aprendizado todo? Eu acredito que sim, porque o próprio FTD, ele ajuda o aluno a buscar mais e tanto em casa mesmo, ter mais autonomia. Não só depender do professor. O professor, ele ajuda, mas ele instiga o aluno a querer mais, a buscar mais e ter essa autonomia de pesquisar por conta própria, sabe? Não ficar só no que o professor passa, mas ir além. Eu acredito que o material que tem sido disponibilizado pra gente tem ajudado muito nesse aspecto. Tá. Agora, eu tenho uma pergunta aqui. Não tem nada a ver com o que eu tô falando aqui, tá? Vou começar por você. Você estava me falando que você gosta de ler. Vocês gostam de ler, certo? E qual o seu livro favorito? Livro favorito? Fala um. Eu gostei muito da trilogia do Verão que Mudou Minha Vida, que virou série. Tá. Não conheço, mas... Deve ser legal. Mas e você? Livro? Fala um livro. Olha... É porque eu conheço um pouco mais de vocês. Cara, eu gosto muito da Bíblia, assim, mas um livro que não seja a Bíblia, eu tô começando a ler Vidas Secas, do Graciliano Ramos. Boa. E eu tô achando incrível, assim, o meu amigo que me emprestou, e é muito bom, de verdade. Não esperava essa resposta. Qual é o seu livro favorito? Jogos Vorazes. Jogos Vorazes, bom, eu gosto. Leu todos? O Sim, último também? Todos, até o da Cantiga dos Pássaros e Serpentes. Gostou? Amei. É muito bom. Eu gosto também. Seu livro? Acho que é muito infantil, mas Nárnia. Não, Narnia é bom. C.S. Lewis. É bom. E o seu? Olha, eu gosto muito de livros, assim, policiais, sabe? Mas um que me encantou muito, assim, que, inclusive, eu tive muito interesse de ler por conta da série, foi Arsène Lupin, Ladrão de Casaca. Lupin? Muito bom. Eu gosto. Muito bom. Mas tu viu a série também? Vi também. Gosto também. Muito massa. A série é o livro? O livro. O livro? É, porque a série é uma pessoa que ela se inspira no ladrão do livro pra tentar se tornar aquele ladrão na vida real. Mas o livro é fenomenal. Você não... Tipo assim, é muito plot twist, cara. Você, tipo... Vocês têm essa parada de, tipo, ver um filme, ver uma série, que hoje tem muito baseado em livro, em quadrinho e tal, e ir pra fonte original? Vocês vão ou não? Queria, mas não vou, hein? Quando eu vejo o filme, fico tão entretido no filme. Eu queria ir no livro, mas nunca chego nesse passo às vezes. Normalmente fico só no filme mesmo, mas muito bom. Acho que o que você tá falando do plot twist, acho que às vezes isso que atrai, assim, no filme. Deixa você com vontade de buscar, mas é legal. Entendi. Você tem esse hábito? É porque... Sempre. Jogos Vorazes? Então, mas você leu os Jogos Vorazes antes de ver o filme? Qual foi a ordem? Os Jogos Vorazes... Normalmente eu sempre vejo primeiro o filme e depois o livro, porque eu sou muito ansiosa. Aí acaba que eu já me acalmo mais pros plot twist. Mas eu amo seguir primeiro ver o filme e depois o livro. E eu sempre faço isso. Tipo, as vantagens de ser invisível também. Vi o filme e depois li o livro. Nossa, pra mim, eu acho que é o total inverso. É? Tipo, eu Sério? prefiro muito ler o livro e depois assistir o filme. Tipo, Harry Potter. Eu assisti os filmes e aí depois, tipo, você começa a ler o livro e fala, já sei o que vai acontecer, velho. Tipo, você fica meio... Mas é já sei pra onde vai. Exatamente. Já sei pra onde vai a história. Não, mas é diferente. Por exemplo, vocês citou um que eu gosto muito, que é o Harry Potter. É diferente. Mas não tem a emoção que, tipo, você teria se você estivesse lendo total. Não, eu prefiro o livro. Eu prefiro bastante o livro. Mas você não acha que é diferente? Alguns, vai. Por exemplo, Senhor dos Anéis é diferente, mas é meio que a mesma coisa.
Não, com certeza é diferente. Mas você não tem a mesma emoção de saber qual que é o final da história, sabe? Você sente mais... Vocês gostam mais da emoção que o livro dá do que a mídia audiovisual? Os dois são muito bons. Acho que quando é baseado, um filme é baseado em um livro, geralmente o livro é sempre melhor. É uma percepção que vocês têm, que o livro... A obra original, né? É que normalmente, né, todo livro sempre foi melhor que o filme, assim. Engraçado. É um ponto de vista que... É porque, assim, é um ponto de vista que eu sempre ouvi, mas eu não esperava ouvir isso de vocês. Muito bom. Agora eu vou te perguntar. Vamos mudar de assunto. E o Enem? O que é o Enem pra tu? Eu acho que é um teste da aprovação de tudo que você aprendeu. Vai definir grande parte da sua vida. E é um pouco complicado isso. Porque, pensa, tudo que você se empenhou, tudo que você fez, vai se basear nisso. Se você falhar, você vai ter que se empenhar novamente. Então, ele é legal, mas ao mesmo tempo não é. É os dois ao mesmo tempo. Você tem essa pressão também? Olha, Essa pressão. Porque é pressão isso que você tá falando, né? eu poderia falar, assim, que o Enem é um monstro de 7 cabeças, assim, mas eu acho que ele é uma baita oportunidade. Claro, é cobrado muita coisa, a gente precisa estar bem preparado para aquilo. Se a gente falhar, a gente vai ter que fazer de novo, mas é uma baita oportunidade. Porque, assim, eu vejo ele muito como uma abertura para um outro mundo, assim. A gente que tá no ensino médio, a gente vê o mundo lá fora, assim, cheio de oportunidade, a gente fala, cara, que coisa enorme, que coisa fora do comum. Mas, na prática, né, eu fiz os outros 2 anos como treineiro, você vê que é algo que se você se empenhar, você consegue ir bem, sabe? E se você não for bem uma vez, tem outras oportunidades de tentar. Então, na minha percepção, o Enem não é somente uma prova, um teste para ver se eu aprendi bem. É uma oportunidade para um outro mundo, sabe? E é isso que a gente tem que buscar. Não, mas de qualquer maneira, assim, é uma oportunidade. Mas essa pressão que ele falou é uma pressão que existe, né? Como é que você lida, por exemplo, hoje com essa ideia de, beleza, eu vou juntar as duas ideias. Eu tenho a oportunidade de abrir as portas de um universo novo, completamente novo, mas olha o tamanho da pressão. Como é que é esse balanço na sua cabeça? Eu acredito que o Enem é o puro teste emocional, porque ele nunca vai contemplar 100% o aluno. Que apesar dele ser uma grande porta, que você vai poder entrar em várias faculdades, o teste ele cobra muito emocional do aluno. Às vezes o aluno consegue, sabe, mostrar todo o desempenho que ele teve só naquela prova. Que vai depender muito da pressão que cada um tem naquele momento. Eu acho que às vezes a pressão acaba diminuindo os esforços que o aluno teve, ou a capacidade do aluno. E é uma pressão pura, é um teste emocional, mais do que a capacidade intelectual do aluno. Aí, Daniela, você acha que, assim, quando isso que vocês estão falando para mim, que o emocional é muito relevante quando a gente está falando aqui de fazer o Enem para vocês. Mas, ao mesmo tempo, o que é a pressão? A pressão é sobre eu preciso conseguir, eu preciso falhar, eu tô deixando a oportunidade ir, vou ter que fazer de novo. Aonde para você que tá realmente esse sentimento? Eu acho que a pressão ela vem muito da autocobrança. Então, principalmente se ao longo da sua trajetória na escola você sempre teve boas notas, quando chega na hora do Enem, você se cobra. Você precisa falar assim, nossa, eu fui tão bem a minha vida escolar inteira. Imagina se eu não passo. E aí eu acho que vem nesse peso, assim. Mas, Jonathan, esse peso para vocês, assim, na sua opinião, quem causa esse peso? É o fator externo ou é você internamente? Quem na sua visão, tá? Sem certo e errado. Quem para você é o culpado desse peso? Olha, às vezes até os dois. Porque você se cobra, mas você também vê os outros, as pessoas que às vezes aparecem na internet, tal aluno passou direto em tal faculdade, na USP, por exemplo, de primeira, aí você fala, nossa, às vezes a internet mesmo coloca essa pressão em você, que às vezes você sozinho, sem ter essa influência, lidaria de outra forma. Mas por causa dessa pressão de você ver as pessoas passando e ainda você tendo que dar o seu melhor, você se autocobra ainda mais. Então, pra mim, é algo assim. Mas quanto mais eu fico vendo no Instagram sobre isso, às vezes sobre alguém que passou, ou talvez algumas coisas que às vezes deu um gatilho, assim, você se preocupa ainda mais. Então, às vezes é os dois mesmo, que dá essa pressão, assim. Mas qual é o pilar para você? Porque você falou que tem esse peso, essa pressão. Qual é o pilar que você se segura? Algum lugar que você se apoia para falar assim, cara, com isso aqui vai dar?
Cara, isso provavelmente não é a visão de uma grande parte das pessoas, mas meu pilar é Deus, porque eu sei que, independente se eu, né, dos meus resultados, tudo, eu sei que Deus tá aí. Então, se eu for mal, se eu vou bem, tá tudo de acordo com a vontade dele, porque a minha parte de se esforçar e dar o máximo eu tô fazendo. Então, por mais que venha essa ansiedade, essa cobrança, esse medo, pelo outro lado, tá essa esperança. Que se você dá mais ouvido pra esperança, o medo acalma. E os seus resultados aumentam só por você se apegar à esperança. Porque o medo, ele trava o cérebro, né? Ele corta a parte da frente, né? Do córtex pré-frontal. Então, quanto mais você se apegar a essa esperança, que no meu caso é Deus, acho que seus resultados vão melhor. Então, a minha esperança é Deus, porque eu sei que Ele sabe de tudo e que tá tudo no comando dele. Vou te falar que toda a equipe, eu aqui, tá todo mundo nesse momento pensando, cara, como a geração jovem é mais inteligente que a gente, porque eu nunca falaria isso que você falou. Qual é o teu pilar? A questão espiritual, com certeza, ela ajuda muito. Você tá ligado à religião, ajuda muito você a não desistir daquilo, apesar de muitas vezes parecer difícil de você fazer. Mas eu acho que a certeza de um trabalho bem feito, ela alivia a sua consciência, independentemente do resultado. Então, assim, claro, você tem a tensão de precisar ir bem, até porque a gente tá terminando o ensino médio e acredito que todo mundo aqui tenha boas notas, então a gente tem essa questão mesmo, como a Dani falou. Mas a certeza do trabalho bem feito, de que eu fiz o que eu consegui fazer e estudei o meu máximo e dediquei o meu máximo naquela situação, ela me dá o alívio na consciência de, poxa, se eu for bem, eu sei que é o fruto do meu trabalho duro. Mas se eu não for bem, eu sei que eu poderia ter feito mais e eu teria a oportunidade de fazer novamente. Entendi. Vou te perguntar, Mariane, para você, qual é a importância dentro disso tudo que vocês estão falando? Acredito que vocês também, esse pensamento que eu estou ouvindo aqui, vocês compartilham, né? Todos vocês compartilham dele. Mas assim, aí quando você pensa assim, então beleza, eu tenho meus pilares de confiança, eu tenho as minhas dúvidas, eu tenho os meus medos, eu tenho as minhas inseguranças, eu tenho isso tudo. Mas e qual é a relevância da escola que você está hoje, nessa matemática toda aqui que a gente está fazendo? Eu acredito que o preparatório mesmo, porque a parte mais essencial do Enem é se preparar, né? Tanto nas questões de aprender a fazer as questões mais rápido, isso que tem me ajudado bastante, entender o conteúdo de uma forma mais resumida, mais eficiente, tipo objetiva, e que realmente fixa o conteúdo na nossa mente. E as questões, porque tem bastante questão. Tanto é que tem um Aprofunde, que ele tem bastante questão, e essas questões ajudam bastante, porque tem questões de diversas faculdades, e a gente acaba conhecendo o modelo de cada questão de cada faculdade e se especializando nisso. E nisso que entra os professores também, porque normalmente quando a gente erra uma questão, muitos alunos que era um erro meu, pular essa questão e fingir que eu errei. Tudo bem, mas eu vou fazer outra do mesmo tema. Mas não, no conteúdo, tanto no Enem em Foco, a gente tem disponível a correção das questões. Isso ajuda bastante pra gente não errar novamente. Eu acredito que a parte do material tem focado bastante nisso, me ajudado bastante. Mas você sente a segurança, assim? Dá para vocês... Porque vocês estão falando de fatores muito importantes, que são os fatores emocionais. E o Enem, que é o começo de uma nova jornada na vida de vocês, né? Vocês têm essa noção. E aí... Mas a vida, ela vai ser o tempo todo isso. Vai ser a gente balizando as nossas emoções. Vamos sentir medo, vamos ter que ter coragem, vamos ter que nos apegar a algumas coisas. Mas hoje, quando a gente fala de Enem, me corrija se eu estiver errado, é o momento mais importante e atual da vida de vocês. Né? Todos concordam que é o grande momento da vida de vocês. E aí, vocês, com todos esses sentimentos, você tem na mão tudo isso que ela falou do estudo. Dá aquela segurança maior? Então, eu acho que é fazer a sua parte. E se você está fazendo a sua parte bem feita, aí você se sente seguro, sim. Porque você tem o material suficiente para juntar com a sua parte bem feita e ir pro gol. É isso que você acredita? Tô falando aqui também da FTD, né? Ela disponibiliza tudo isso. E a gente tem que dar, mesmo que seja na cabeça de outras pessoas algo simples que a gente tem que dar o máximo de valor e entregar tudo o que a gente pode naquilo. Porque a gente recebeu isso. Talvez daqui a alguns anos a gente esteja num emprego. E a gente vai ter responsabilidades maiores na cabeça de algumas pessoas. Mas tudo que a gente receber, a gente tem que dar o nosso perfeito. Entregar o melhor que a gente puder. E usar isso dessa forma. Vocês têm noção do sistema de ensino? Por exemplo, FTD. Vocês têm noção que vocês têm na mão o melhor sistema de ensino do país
e isso é uma ferramenta absurdamente poderosa? Ou vocês não conseguem visualizar muito perto de outros amigos que vocês têm que estudam em outros sistemas de ensino? Olha, eu posso dizer 2 fatores muito importantes. Por parte da minha vida, eu estudei numa escola que era um projeto social. E dentro desse projeto social, a gente não tinha um sistema de ensino fechado. Então, os próprios professores que davam aula em outros sistemas de ensino, eles traziam material e eles davam aula. Então, eu tive contato com vários sistemas de ensino. E eu sei o quão importante é pra gente ter acesso às coisas que a gente tem hoje. Então, por exemplo, Caderno Mais, que são só exercícios relacionados aos temas do capítulo, por exemplo. A forma como a FTD disponibiliza o material da forma como ela expõe o conteúdo. Eu acho muito importante. Muitas vezes, por exemplo, antes de provas, na semana anterior às provas, por exemplo, eu e alguns amigos, a gente fica em ligação por algum tempo ali, vendo algumas questões relacionadas aos temas da avaliação, né? O conteúdo que vai cair. E aí, meio como se fosse uma revisão com uma galera, assim, sabe? Mas vocês juntam... Só explica pra mim como é que funciona isso. Vocês abrem uma call... Discord. Discord. A gente abre e fica aí falando. Muito velho agora, né? Tá, vocês abrem um Discord. Isso. E aí vocês entram lá aí a gente vê... Mas com o Caderno Mais na mão? Com um grupo de amigos. Aí a gente faz assim, vamos ver o que a galera tá tendo mais dificuldade. Aí a pessoa fala, ó, física, por exemplo. Aí a gente abre os conteúdos que a gente já fez em sala, Sim. Caderno Mais, o livro didático. E aí a gente abre um Paint e fica ali fazendo conta, por exemplo, explicando como é que funcionam algumas coisas em cima daquilo que a gente tem. E antes de fazer isso, eu e outros amigos meus que são quem explica pra galera, né? Vou citar o nome, né? Eu, o Diego e o Henrique Zanetti, a gente às vezes pega para estudar algumas coisas e a gente prefere ver o conteúdo da FTD pelos livros do que o material do professor, por exemplo. Que o professor às vezes disponibiliza pra gente. Porque a gente tem mais segurança de pegar todos os detalhes da matéria pela FTD exatamente pela qualidade do material. Entendi. Você tem essa noção também, cara? Essa parte do finalzinho que ele falou é muito verdade. Porque na FTD, se você vê todas as páginas do livro, cada parte traz muita informação que talvez até em outras plataformas não tem. E, tipo, às vezes você vê de forma rápida, você não vai pegar. Mas você ir lá e olhar todo o conteúdo que tem, ajuda muito. E a mesma coisa do Caderno Mais, que ele falou. Algumas vezes pra prova, eu me juntei com o Janta, a gente ia lá fazendo questão do Caderno Mais pra estudar. Então, eu tenho a mesma visão que ele, do conteúdo tudo. Quando você olha, assim, por exemplo, amigos e amigas de vocês que estudam em outra escola, vocês têm essa noção? Vocês conseguem ter essa visão do material de vocês, a diferença que ele faz na formação de vocês? É muito claro pra vocês ou não? Você passa essa sensação pra você? Eu acredito que ele é bem completo. Só faltaria mais questões de outros vestibulares. Porque às vezes tem muita questão só do FTD mesmo. Entendi. Deveria contemplar de outros vestibulares mesmo. Focar mais nos outros vestibulares. Mas fora isso, eu acredito que a disponibilidade dele de ter muita questão pra gente responder, isso ajuda bastante. Porque no Enem, imagina, vai ser 90 questões em 4 horas e meia. E é isso que a gente espera. Por isso que eu já falei do Aprofunde. Porque o Aprofunde ajuda muito a gente. São 60 questões que a gente vai respondendo. Isso Entendi. é um diferencial das outras escolas que eu passei, por ele favorecer mais a parte de questão, de treinar o aluno mais focado na questão do que nos conteúdos em si, só na teoria. A gente pratica bastante. E isso eu acho que foi um diferencial bem grande da FTD comparado às outras escolas e os outros sistemas. Muito bom. Agora, Daniela, a gente está falando da pressão, a gente já falou das ferramentas que vocês têm. Eu achei muito legal, porque vocês são muito esclarecidos com o sentimento de vocês, e isso é muito importante. Nesse momento, você está em que... Tô no segundo. Você está no segundo. Você gosta? Gosto. Você acha que você já está preparada, ou você acha que se você fosse fazer essa prova agora? O quê? Do Enem? Agora? Então, eu acho que ainda tem muito conteúdo pra ver, né? Tanto do resto do segundo ano, quanto do terceiro. Então, eu acho que não. Tem muita coisa ainda. Eu acho que tem muita coisa, então eu acho que eu não tô preparada. Mas você confia no caminho que você tá. Você gosta do segundo ano? Eu gosto, sabia? Gosta? Gosto mesmo. É o que você mais gostou?
Não, o que eu mais gostei, não, porque escola não costuma ser o que a gente mais gosta. Não, mas qual das séries que você teve que foi a mais legal pra você? Eu acho que o segundo, por enquanto. É? E o 9º ano eu gostei bastante. Então já tem um 9º ano aí pra competir. É. Tá. Mas olha só, aí, beleza, o que eu ia perguntar é o seguinte, a gente tá falando do Enem, então você tá falando dessa pressão toda, e a parte mental? Porque a saúde mental hoje é uma coisa que é muito, muito importante, é muito debatida. Vocês vivem num mundo com muita informação, com uma pressão muito grande. Como é que você faz para cuidar do seu mental, da sua saúde mental? Então eu vou voltar na questão que ele falou antes, que é a religião também. Assim, eu não dispenso a parte de um psicólogo, porque é muito importante, mas eu acho que a religião também nos esclarece muita coisa sobre a nossa cabeça, sobre alguns sentimentos e nos alivia também de outros, né? Entendi. Então, você, por exemplo, você usa também... quais são as ferramentas que você usa hoje para você manter a sanidade mental no meio dessa pressão toda que você vive? É muito difícil equilibrar desde a parte social, com a gente ficar estudando muito conteúdo. Você está em qual, desculpa, você está em qual Terceiro série? médio. Terceiro médio. Pra mim isso tem sido na parte da escola mais tranquilo, mas o Enem que tem pegado bastante, sabe? A Entendi. parte emocional. Mas que ela falou que eu me prendo bastante em ter o fundamento da religião, de confiar que Deus tem trabalhado em todos os detalhes, cuidado dos meus sonhos. Isso me acalma bastante, mas além também eu gosto de praticar exercícios. Tipo, literalmente, os físicos. Tipo, exercício físico, a parte do cardio, correr numa esteira, que isso alivia bastante o estresse. Porque a gente vai correndo e vai pensando em tudo que tem passado na nossa mente, todas as preocupações, vai deixando os estresses ali. Então você corre, quando você vai correr, sem nada no ouvido, é pensando. Não, com música também. Com música. É que você vai pensando na música, a música vai destressando, os tons da música, sabe? Tipo, as batidas, isso acalma a gente. Eu acredito que isso, e ter um momento de lazer, não dispensar o momento de lazer, momento com a família, com amigos, porque isso é um distrator que ajuda bastante, a gente até recarrega nossas energias, basicamente, porque estudar cansa muito, cansa o mental, o emocional, tudo. Mas aí ter esse tempo tanto com Deus, de ter devocionais, que busca ter uma esperança em Deus, além dos exercícios de praticar atividades físicas e também o lazer com amigos e família que apoiam isso. Qual é a sua válvula de escape? Cara, tem muitas. Mas acho que, voltando ao que muita gente falou aqui, também a igreja. Porque eu tenho que achar onde que tá o meu contentamento. Porque, por exemplo, eu vou fazer o Enem. Isso já é um fato. Eu quero fazer um vestibular. Mas e se eu não passar? Ou melhor, eu vou fazer uma prova da escola. E se eu for mal? O meu contentamento da minha vida inteira tá nessa prova e tá no Enem? Eu tenho que olhar igual... Eu já ouvi uma vez pensando numa criança. Quando tem uma criança, ela vai querer um copo. Tá. Aí você dá o copo pra ela. Mas eu queria um copo azul. Aí você dá o copo azul. Mas eu queria um copo maior. Aí você dá o copo maior, ela queria um copo azul maior com arco-íris, por exemplo. Ela nunca vai se sentir contentada com algo. E às vezes era isso que eu me sentia. Às vezes eu me colocava em situações onde que o meu contentamento estava em algo material ou em algo muito... Como se pode dizer? Algo que vai embora muito rápido. E eu me frustrava. Então, quando eu coloco o meu contentamento em algo que é firmado, eu vou ter lugares que sim, eu vou ficar triste, talvez eu vou ficar muito ansioso, mas lá vai estar a minha válvula de escape. Então, o meu contentamento tem que sempre estar em Deus, pra mim, e assim eu vou ter minha válvula de escape, tirar toda a minha ansiedade e me tranquilizar pra qualquer estudo ou qualquer prova que vai ter algum dia. Tá bom. E tu? Eu acho que pra gente se manter estável nesse tempo que é meio turbulento, assim, ensino médio, muita informação, não só relacionado a vestibular, não só relacionado à escola, mas também nas redes sociais, em tudo. A gente tem um milhão de informações na cabeça a todo momento, e isso acaba abalando também a questão emocional e psicológica, né? Então, é necessário a gente manter uma estabilidade, e isso necessita de mais do que somente uma atenção ao psicológico. Então, claro, é importante, não é dispensável de forma alguma a questão de psicólogo, a questão de eventualmente estar ali preocupado com a questão psicológica mesmo, mas o espiritual, como todos aqui disseram, acredito que seja um alicerce para todo mundo aqui, a questão
de manter-se firme espiritualmente. Eu acredito que todos aqui sejam cristãos também. Então, estar ali presente também na igreja, porque a vida em comunidade e a vida do cristão, ela é uma vida voltada para o outro também. Então, estar ali presente, né? Estar ali de verdade, sabe? Então, acredito que, como base para me manter firme nesse tempo, o espiritual, o físico, né, que é o exercício físico, o gastar energia ali mesmo na academia, se dedicar nessas coisas para que a gente consiga ter um escape daquilo que é não só o cansaço psicológico, mas também relacionado ao tempo que a gente acaba passando sentado, estudando, o tempo que a gente acaba passando focado num livro, que acaba muitas vezes afetando a gente também. Então, manter firme, né? O físico, o espiritual e a mente. Você usa também essas mesmas ferramentas como uma válvula de escape? E a musiquinha? Você não falou da música. Não falou da música. Cadê a bateria? Do físico não, porque é uma coisa que eu tô falhando realmente, né? Já cheguei a fazer academia, mas eu parei. E eu fiz muito pouco. Mas essa vida em comunidade, ter sempre amigos, ter pessoas que vão te relaxar. Lá na nossa classe, né, a gente tem uma dádiva, né? Vocês estão em que ano? Segundo. Um segundo. Mesma A sala. gente tem um bom grupo de amigos e a gente tá sempre... um vê que o outro tá estressado e fala, não, vamos parar de falar disso, né? A gente faz piada, conversa. Então, e além, né, do momento de escola, fora, a gente tá sempre conversando. Então, eu acho que tá perto de pessoas que você ama, que você gosta, né? De família, de amigos, traz essa válvula de escape. Então, a vida em comunidade que ele falou, para mim, é uma coisa que tem, né, que eu tenho em comum com ele. Que ter essas amizades, né? Porque ninguém vive sozinho. O ser humano, ele foi feito para ser social. Ele não foi feito para viver sozinho. Então, é isso. Entendi. Não só, né, tudo que a gente tem falado, mas a vida em comunidade é de suma importância. E esse fator mental, da saúde mental, assim, ele é para vocês, ainda mais quando a gente está falando, vocês vão pro Enem, vocês estão se preparando, o caminho que vocês estão seguindo é para chegar lá. Esse fator da saúde mental, ele é uma preocupação, se vocês pudessem botar numa escala assim, do conhecimento que vocês têm que ter para a prova, mas da estabilidade mental que vocês também têm que atingir. Como é que você botaria essa relação? O peso é igual ou um tem mais o outro? Na real, acho que tem que ter um equilíbrio perfeito, que é muito difícil de buscar isso, porque a gente se dedica tanto e foca na parte de estudar, porque tem que passar o conteúdo e vai ter o conteúdo lá. A gente pensa, às vezes, que a gente é robô e consegue fazer tudo, quando na real não, tem que ter um equilíbrio. Isso é o que eu também tenho que aprender bastante. Eu tô nesse processo de aprender a ter esse equilíbrio, porque não adianta nada você ter uma grande carga de conteúdo, mas na hora da prova, por tanta pressão, por se cobrar tanto, ou por tantos fatores externos, você acaba travando. E aí, é aquela tela em branco que dá. Sim. Mas é a realidade, porque não adianta nada você ter uma carga de conteúdo, se dedicar tanto, quando na real a saúde emocional não tá bem. Então você vai chegar, vai ver a questão e não vai filtrar, porque vai ter tanta coisa passando ao mesmo tempo na cabeça, todo aquele descuido emocional que você teve no trajeto de até chegar ao Enem, a gente vai ter que pagar, sabe? Vai ter que cobrar isso. Na hora do Enem vai cobrar, de que por mais que você saiba a matéria, você não tá preparado emocionalmente para enfrentar. Hoje vocês já sentem algum momento assim que você fala, cara, cheguei num nível aqui que eu preciso puxar para baixo, eu preciso parar, ou você ainda acha que o seu mental ainda não foi afetado pelo seu estudo, pela pressão, por tudo que você está vivendo? De verdade, eu sou uma pessoa muito tranquila nesse sentido, então eu lido muito bem nessa parte emocional. Então, pra mim, tá ali no equilíbrio. Ainda tá equilibrado? Tá equilibrado. Todos vocês se sentem equilibrados nesse momento ou já acha que teve algum momento que... Você acha que teve algum momento? Teve. Teve. Eu acho também. Acho que quase todo mundo sempre tem uma caída assim. O que foi esse momento? Pra gente que faz muita coisa, muitas vezes é difícil a gente chegar e realmente parar de fazer. É tipo assim, quando uma pessoa ela faz algo constantemente, todos os dias, muitas vezes é difícil pra ela estar parada e não fazendo aquilo. Eu sou uma pessoa muito tranquila, mas... eu sou muito de boa mesmo, assim. Mas, por exemplo, algum tempo atrás, eu tive que dar uma reduzida no meu tempo de estudo, porque eu tava passando tanto tempo naquilo, minha cabeça estava tão cheia de informação em relação àquilo, que eu não tava conseguindo dormir. Então, tipo assim, afetou minha saúde física,
por uma questão de realmente estar com tanta coisa ali, tipo, estudando, que eu tive que realmente parar o que eu tava fazendo, mudar toda a minha rotina para me adaptar àquela situação de estudo. Então, minha rotina era completamente diferente. Eu chegava da escola, ia pra academia, voltava, levava uma hora e meia na academia, voltava e ficava estudando até próximo da hora de dormir. Depois eu ficava uma meia hora de boa, uma hora de boa e dormia. E eu tive que mudar, eu tive que chegar... Agora eu chego da escola, eu como, eu vou estudo até umas 7 horas da noite e aí que eu vou treinar como a última coisa do meu dia. E aí eu tive que ter, tipo assim, acompanhamento realmente de profissionais para conseguir lidar com essa situação. Porque não adianta nada você estudar muito e não conseguir dormir depois, não conseguir fixar nada. Sim. Então, para mim, eu tive realmente um ponto onde eu tive que falar, poxa, agora eu acho que eu preciso assimilar melhor as informações, organizar melhor o meu dia, para que também também pela pressão, também pela questão de você tá preocupado, nossa, vai cair tudo isso no Enem, eu preciso pegar todo esse conteúdo, eu preciso fazer tudo isso e chegar e falar, calma, a gente tem tempo, a gente consegue espaçar isso melhor e fazer melhor. Entendi. E você, como é que foi essa... O meu foi por aí também, porque eu tava passando muitas horas seguidas de estudo. E pra mim também, fazer alguma atividade física é uma válvula de escape. Aí acabava, eu passava 5 horas, 6 horas direto estudando e não tinha essa pausa. Aí, do ano passado pro terceiro médio, que é onde a gente tem que realmente buscar e com tudo, eu tava começando a ter a estafa mental, que a gente para de absorver. É tanto tempo estudando. Aí eu aprendi que é necessário fazer pausas. Lógico que depende de cada estudante, de cada forma de pessoa de estudar. Mas pra mim, eu aprendi que durante os estudos não adianta nada... Pelo menos pra mim, passar 5 horas estudando, eu não vou absorver. Então, eu aprendi que eu preciso ter uma pausa entre esses estudos. Então, normalmente, a minha rotina, ela é quase igual a dele, só que eu chego da escola, eu como, eu dou uma descansada, aí eu começo a estudar, só que eu paro no meio dos estudos. 1 hora de descanso. Pra mim, fazer atividade física é algo que, sabe, espira. Sim. Pra matéria fixar, aí depois eu volto a estudar e dormir cedo. Ter uma rotina boa de sono, também é muito importante. Mas é isso que eu aprendi, que não adianta nada você estudar um monte, sendo que tem uma hora que o cérebro... Não adianta, a gente não é robô. Uma hora o cérebro para de absorver e a gente vai estudar pra nada, porque não vai absorver. Por isso que é necessário saber o limite de cada pessoa, sabe? Todo mundo tem um limite, saber reconhecer esse limite e falar, tá, cheguei no meu limite, agora eu preciso descansar, porque não vai adiantar nada eu estudar cansado. Muito bom. Eu também tive que aprender a fazer pequenas pausas durante os estudos, né? É uma coisa que me ajudou muito. Durante o estudo, sim, né? Eu tenho um tempo de estudo, né? Eu chego em casa 2 horas, por exemplo, assim, aí eu como e tal. Aí 2h30 eu começo a estudar. E aí eu vou até 6h30, 7 da noite, eu vou seguindo. Até a hora que eu falo, tá bom, aqui tal, fiz o que eu precisava fazer hoje, eu vou treinar, e aí eu volto já. Mas as pausas ali, tu vai de 2 a 7, direto. E aí eu tive que colocar pequenas pausas entre as aulas, entre os momentos onde eu tô estudando. Eu assisto algumas aulas online, né? E aí eu consegui colocar alguns pequenos... como é que fala, gente? Intervalinhos, assim. Entendi. Porque Beber uma era água, necessário. dar uma esticada. Isso. Aí uma coisa que me ajudou muito foi pegar, por exemplo, episódios de série que eu gosto e dividir em vários pedacinhos, assim. Aí eu chego, assisto, uma parte, aí eu falo, tá bom, agora já deu. Aí eu tomo minha água e vou estudar. Aí eu continuo estudando. Falo, agora vai, 15 minutos. Aí eu vou lá, assisto, 15 minutos, paro. Boa. Mas é necessário ter muita disciplina, porque tem hora que você fala, nossa, essa série tá muito boa. boa. Tem que se separar. Você precisa ter disciplina. Não, mas achei muito interessante da série, porque Legal. é melhor do que pegar o celular e ir pras redes sociais. Porque o cérebro já começa a viciar. A série não, você tá parado lá, focado. Na rede social, muitas vezes você não se toca do tempo que tá passando. É verdade. É muito louco. Porque você não perde o foco. Você faz, mas você não perde foco. Porque o cérebro tá focado, mesmo que seja na série. Mas se você for pra rede social, o seu cérebro já fica mais uns 30 minutos viajando. Eu pego uma série que, tipo, por exemplo, o episódio dela tem 20 minutos. Aí eu falo, vou assistir metade do episódio, depois metade do episódio. Aí eu coloco um alarmezinho no celular, 10 minutos. Agora é hora de voltar. Aí eu vou lá, tomo minha água e vou estudar. Boa. E é necessário, porque às vezes a gente não sabe a hora de parar. E aí é nessa que a gente acaba se autossabotando, né? Total. Tem um amigo meu que ele prestou pro exército, eu esqueci o nome da prova. ITAS? SpaceX. E aí ele falou, na semana anterior à prova, ele falou, agora eu vou estudar muito. E ele estudou muito e na prova ele chegou e deu branco. Nossa. E aí, na hora que você sabe a hora de parar, você fala, não, agora eu vou
revisando aos poucos, vou ficar tranquilo, mas eu vou fazer bem feito. E aí, nessa, as pessoas acabam tendo mais resultado do que aquelas que estão loucas para fazer 1000 conteúdos logo antes da prova. Muito bom, disciplina, né? No fim das contas Diferente de, tipo, diferenciar descansar e procrastinar, né? Total. Agora, vocês estavam falando, beleza, do estudo. E qual é como é que... Aliás, eu tenho uma pergunta pra você. Você falou do Aprofunde. Foi você que falou do Aprofunde. O que é o Aprofunde? É que assim, no final de toda a apostila, a gente tem o Aprofunde. O Aprofunde, basicamente, são várias questões, em torno de 60, 45, depende da matéria. Tá. E essas questões, a maioria é de vestibular. E nisso, os professores passam como uma lição de casa grande. Ele simula bastante o Enem, porque no Enem a gente vai ter que fazer 45 questões direto de uma matéria. E é isso, ele sintetiza o conteúdo que a gente aprendeu em toda a apostila. Então, por exemplo, se o conteúdo foi cinemática, que é física, a gente vai ter todo o conteúdo de cinemática e depois que a gente aprendeu todo esse conteúdo, vai ter o Aprofunde. Em torno de umas 40 questões sobre esse tema e a gente vai ter que responder. Tem na apostila dos professores a correção dos exercícios. E, exemplo, é bom porque se ficou alguma lacuna, porque a questão é assim, a questão serve para isso, para a gente tampar as lacunas da teoria que a gente não entendeu. Entendi. Aí tem isso. Aí a gente vai fazendo as questões e lá a gente vê... eu entendi a teoria desse conteúdo, mas eu não entendi esse ponto em específico. Aí no Aprofunde a gente vê, porque a gente vai fazer a questão e vai ver onde eu errou certinho. Entendi. Aí é um acúmulo de questões. São várias questões de um tema. Você viu a confiança que ela tem em mim, né? Cinemática, que é física. Grande confiança. Nessa hora de, por exemplo, fazer muitos exercícios de apostila, uma coisa que me ajuda muito é a tecnologia que a gente tem em mão. Porque, por exemplo, eu tenho que entregar semana que vem uma lista de exercícios do Aprofunde. E aí eu tô fazendo vários exercícios, mas eu não tenho uma aula daquela matéria novamente até lá. E aí, muitas vezes, isso já aconteceu, tipo, por exemplo, em listas de matemática, de física, eu pego o exercício inteiro, que eu tentei fazer e não consegui, e aí eu fiz o resto da lista, faltou aquele exercício, eu deixo lá ali separadinho, e aí eu pego, por exemplo, e mando aquela foto que você pega pro ChatGPT, por exemplo, e mando. E ele me dá uma proto-resposta, né? Que quando é do próprio FTD, você não encontra ela no site dos vestibulares, nada. E aí eu mando pro chat, o chat me responde, e aí eu fico com aquilo na cabeça pra depois eu perguntar pro professor. Porque o chat ele dá uma explicada de como é que ele fez, né? E aí a tecnologia que a gente tem em mãos me ajuda muito também nessa questão. E como é que você faz pra organizar a tua rotina de estudo hoje em dia, assim? Eu faço meio contra a regra, né? Que eu acabo estudando mais à noite. Eu pego um horário e vou até à noite. A última coisa que eu faço é estudo, depois eu pego e durmo. Quase ninguém faz isso porque realmente não é saudável, mas eu já percebi que eu tenho alguns outros afazeres, né? Além de estudar, eu acabo trabalhando numa empresa lá rapidinho. Mas aí eu estudo antes de dormir à noite porque eu começo a focar mais. Se eu pego pra estudar antes, eu não foco. Os horários mais à tarde, tipo 2 da tarde, por aí, é o horário que a minha mente não foca. Então eu estudo à noite mesmo, quando dá umas 10 horas, aí eu paro e vou dormir. Tá. Agora, você falou uma coisa... É uma coisa particular, porque Exato. não é saudável. Então, mas pra mim, funciona. Era aí que eu queria pegar. Eu queria pegar com a Daniela. Ele falou que... Eu tô vendo vocês falarem aqui da organização da rotina. Você falou até que você realocou as coisas porque estava te fazendo mal. Aí ele veio com uma coisa que ele acha que não é saudável, mas funciona pra ele. Aonde que pra você tá o meio termo de você entender que você precisa, de certa forma, se forçar a estudar em algum momento, mas você também precisa ter a qualidade de vida, mas precisa funcionar para você? Como é que você faz esse balanço? Eu acho que como eu não tô... Assim, eu tô num período pré-vestibular, mas não é tão intenso, porque eu não tô no 3º ano. Então, eu tenho uma variabilidade melhor de horário. Então, na verdade, eu costumo revisar o que a gente viu na escola durante a manhã, né? E também preparar para as provas. E aí, quando sobra um tempo em que eu tô ainda tranquila para poder estudar mais, aí eu volto em conteúdos que foram passados anteriormente. Entendi.
Tá, e como é que... o que você usa pra estudar hoje, Jonas? Eu uso... Porque o Discord aqui eu já vi que bomba. Também uso, às vezes, isso nem é o Discord, às vezes é mensagem mesmo no grupo de um WhatsApp, às vezes eu pergunto. Tem uns amigos também, além do Samuel, que a gente vai conversando disso, vai respondendo perguntas, às vezes até uma informação solta que me leva a curiosidade, eu vou pesquisar também. Mas vocês têm um grupo de estudo? Não, mas é os nerds. Não, justo. Os professores apelidaram até assim, mas... Os alunos, todo mundo. Os alunos, mas um monte sem de bullying, gente. normal. Tá. Os caras chegam e falam, vai lá falar com os nerds, isso aqui. Entendi, mas vocês têm... Mas o grupo de... É porque vocês têm um interesse no conhecimento, na matéria e tal, e vocês perguntam ali. Então, vocês usam o grupo... Isso, e eu uso uma plataforma também pra estudar a parte. Antes eu estudava meio, assim, jogado. Eu pegava uma coisa que eu não sabia, ia no YouTube, escrevia tudo, só que aí meio que eu não fui aprendendo. Aí eu assinei uma plataforma, agora eu tô indo mais tranquilo, vendo revisão. O que a Mari falou também, indo mais em questão também. Aí é isso que eu faço. Normalmente eu chego da escola, é que agora a gente não tá estudando nas férias, né? Mas Sim. Normalmente chego na escola... Aí eu almoço, vou pra academia com meu primo, depois eu volto pra casa. De lá eu estudo até mais ou menos a noite. Antes eu queria ficar acordado até tarde. Só que aí eu comecei a perceber que às vezes é meu mesmo, que eu não consigo estudar à noite. Eu me distraio muito rápido, às vezes eu quero jogar algo, então eu comecei a dormir mais cedo e acordar mais cedo pra conseguir estudar. Vou fazer um jogo com vocês agora. Na frente de vocês, vocês têm aí, ó. Pode pegar aí. Pra pegar? Tá. Vocês estão com plaquinhas. A, B, C e D. Vamos lá. Então, vocês têm... eu vou esconder aqui para vocês não verem. Vocês têm aí essas plaquinhas com A, B, C ou D, tá? Eu vou fazer... É bem simples. Eu vou fazer uma pergunta e vocês vão levantar aí a resposta pra gente ver aqui como é que está o conhecimento de vocês. Qual foi o tema da redação do ano passado? A. Caminhos para combater o racismo no Brasil. B. Democratização do acesso ao cinema no Brasil. C. O desafio de diminuir a desigualdade entre regiões no Brasil. Ou D. Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. Pode levantar? Guardem, levantem. Pô, a rapaziada tá estudando. Fácil assim? Foi, tipo, muito simples? Foi. Vocês já sabiam antes de eu perguntar ou não? Já. De cor lembrava De cor mais ou não, menos. mas... Eu sabia que O era... trabalho... Isso aí. Eu sabia, só que acho que a primeira redação que eu escrevi... A última redação que eu escrevi ano passado na escola foi a do negócio do cinema. Tá. Aí eu fiquei tipo assim, será que foi a do cinema? Mas aí você falou no final e eu lembrei. Tá. Beleza. Então, beleza. Essa foi boa que serviu como teste pra gente, já que foi fácil pra caramba pra vocês. Eu vou fazer o seguinte, vou pedir pra vocês não mostrarem direto. Eu vou contar 3, 2, 1 e vocês mostram ao mesmo tempo. Tá? Porque eu espero que a outra... Eu espero que vocês saibam, mas eu espero que vocês não saibam pro jogo ficar mais legal, entendeu? Então, mas vamos lá. Então vamos à segunda. Qual o escritor, o autor, que mais apareceu no Enem nos últimos 5 anos? Segurem, hein? Alternativa A, Mário de Andrade. Alternativa B, Clarice Lispector. Alternativa C, Machado de Assis. Alternativa D, Carlos Drummond de Andrade. Guardem. Primeiro decidam aí. Pode levar tempo aí pra vocês. Passa a cola no olhar, assim. Vocês querem que eu passe... Ó, ficou Fala de novo. A, Mário de Andrade. B, Clarice Lispector. C, Machado de Assis. D, Carlos Drummond de Andrade. Podem escolher com calma. Se quiser, eu repito. Tô na dúvida entre duas. Eu tô muito Também tem dúvida entre Quando duas. vocês estiverem certos, vocês me avisam que eu faço a contagem pra vocês mostrarem. Ó, Isso certeza. daí é um pouquinho difícil. Mas essa é a ideia, tá vendo? Já foi melhor. Pra quem se ferre? Já foi melhor. Não, vamos lá. Eu acredito em vocês. Vocês são futuro. Eu vou falar a pessoa Tá que tá em todo mundo, né? Imagina. Vou falar a pessoa que tá em todos os simulados existentes no Brasil. Então segura aí. Peguem aí. Botem na frente a letra de vocês. Ah, dá pra ver qual que é ali. Todos Vai colocar seguros? já? Todos seguros? Calma aí. Qual que é as alternativas? Vamos de novo. A, Mário de Andrade. B, Clarice Lispector. C, Machado de Assis. Ou D, Carlos Drummond de Andrade. Guardem aí, segurem. Todos ok já? Já escolheram? Ok. Já? Então, 3, 2, 1, mostrem. Vamos lá.
Mário de Andrade, Mário de Andrade, Mário de Andrade, Machado de Assis, e você é qual? Clarice Lispector. Carlos Drummond de Andrade, rapaziada. Droga. Nossa, todo mundo errou. Todo mundo errou, mas tá bom, faz parte. Cara, eu fiquei em dúvida entre os últimos dois. Ah, tudo bem. Ó, não, beleza. Vamos fazer o seguinte. Vocês vão levantar A, se for um fato, que eu vou perguntar. Vocês vão levantar B, se for fake, o que eu vou perguntar. Tá bom? Taylor Swift caiu no Enem em 2021. Fato ou fake? Segurem. Calma aí, qual que é Lembrando verdade? que A é fato, B é fake. Segurem. Taylor Swift caiu no Enem em 2021. E não falem mal Eu da não Taylor fiz de Swift, porque eu sou um 2021. Swifter, hein? Olha lá, hein? Seguraram? Todo mundo? Calma, qual é o fato? A é fato, B é fake. Mostrem bem pra frente. 3, 2, 1. Fake, fato, fato, fato. E o seu foi... Mostra pra câmera. Fato. Fake. Mentira. Conheço questão. Boa. Agora, olha essa. Droga. Hein? Vamos de A, B, C ou D. Vamos lá, hein? Qual o artista que foi citado numa redação Nota 1000 de 2023? Tá. Tem cara que já sabe. Não? A, Matuê. B, MC Daniel. C, Péricles. Ou D, Marília Mendonça. 3, 2, 1. Pode mostrar. Peraí, deixa eu ver aqui. Nossa, aí fiquei Você sozinho. falou A, Matuê, correto? Você falou o quê? Marília Mendonça. D, Marília Mendonça. C, Péricles. D, Marília Mendonça. C, Péricles. Vocês duas levam essa, porque foi o Péricles. Yes. Periclão. Fiquei em Periclão. dúvida. Vamos lá. Mais um fato ou fake? A é fato, B é fake. Tá? É possível concluir o ensino médio com a nota do Enem? Fato ou fake? 3, 2, 1. Mostrem pra câmera. Então, você falou que é fato. Você falou que é fake. Eita. Fato. O teu foi fake. E o seu foi fake. É fake. Vou fazer 4 aqui, A, B, C ou D, tá? Vamos ficar no A, B, C ou D. O que é verdade sobre a redação? Eu tenho apenas uma verdade. A, o título é obrigatório. B, pode copiar trechos de texto de apoio. C, precisa apresentar proposta de intervenção. D, é necessário citar pensadores para ter uma boa nota. Todos seguros? Perfeitamente. Todos? Então, 3, 2, 1, mostre ali. Fiquei em dúvida. Você votou B? É a C. Precisa apresentar proposta de intervenção. Esta é a verdade. Boa, vamos lá. Ó, temos mais uma. O último fato ou fake aqui pra gente fazer. Vai, foi simples. Você queria saber qual era o jogo? Foi simples. Foi simples. O último fato ou fake, a nota do Enem pode substituir o vestibular de algumas faculdades. Fato ou fake. Lembrando que A é fato, B é fake. Beleza? Então, 3, 2, 1, mostrem lá. Todo mundo no fato. Vocês acertaram. Vocês estão bem. Vocês ficaram com dúvida na do Taylor Swift por quê? Porque eu não fiz a prova. Foi mesmo, pega surpresa. Tem essas pegadinhas, assim? Tem. Vocês ficam com essas coisas na cabeça, às vezes? É porque, às vezes, o Enem cita alguns autores contemporâneos, assim, do nada. E aí você não sabe se pode ser ou não, entendeu? Tá, e qual vocês acham que... Chutômetro mesmo, que vai ser a redação desse ano? Nossa, aí eu tava Eu pensando acho que tem nisso. alguma coisa a ver com ambiental, tipo, de clima, porque a gente tá muito vivendo a parte de ebulição da atmosfera, se eu não me engano. Que a atmosfera tá aumentando 1 grau. Então isso tá afetando todo mundo em diversas formas. E faz tempo que não cai a questão ambiental na redação. Aí eu chutaria uma parte relacionada a isso, porque já foi mulheres, teve a questão dos surdos no Brasil. Comunidades. Também aí ia falar ambiental, agora outra eu não sei. Eu ia falar mesmo ambiental também. Vocês? Por exemplo, no Brasil, a gente tem alguns problemas muito sérios em relação à questão ambiental. Por exemplo, né, o controle das queimadas, o desmatamento. Então, acho que o tema de questão ambiental não é um tema muito que vai cair, porque, como é uma prova feita pelo governo, colocar um tema que eles estão aí na luta para tentar consertar, talvez seja um problema, entendeu? Porque as pessoas acabam colocando muito
aquilo que elas pensam, muito aquilo que elas querem em relação àquele tema e talvez atrapalhe o trabalho do próprio Estado em relação a isso. Então, eu acho que é um tema que não vai cair. Eu acho que vai ser alguma outra questão, mas eu não sei o que pode ser. Você? Podia falar inteligência artificial, mas eu acho que não cai. Não é o momento. Não. Porque às vezes eu acho que esses temas muito óbvios não. Talvez. Talvez o uso de tecnologia, talvez a questão da informação, por exemplo, de opinião pública, talvez seja coisas que É uma coisa que a gente está recorrentes. discutindo pra caramba, né? De lei de dados, como é que vai fazer, o que pode, o que não pode. E você? Não sei. Mas eu acho que tem muito a ver a questão ambiental, mas também tem muito a ver o que ele falou, então não sei. Você vai ficar no muro, beleza. Então a gente tem a comprovação, depois a gente volta e vê se alguém acertou ou se Isso ninguém acertou. questão de tecnologia talvez seja muito importante, por exemplo, porque a gente tem essa parte de dados, a parte do uso prejudicial da tecnologia, a parte talvez que poderia ser um tema, uso para crianças, adolescentes. Então tem vários temas dentro dessa área que pode ser, talvez. Tanto pode ser um tema muito bom, muito assim, importante, que todo mundo tem conhecimento mínimo sobre, quanto pode ser uma coisa aleatória. Tipo, sei lá, futilidade do uso do celular, ou sei lá, celular, aquela questão do celular descartável, por exemplo, que a cada 2 anos ele quebra, você tem que comprar um outro. Como por exemplo, Tipo quando do saiu cine- o tema, democratização do cinema no Brasil. Nossa, acho que se eu fosse fazer o Enem esse ano, eu ia falar, eu pensei em tantas coisas, como vai querer... E o que é democratização do cinema do Brasil, entendeu? Acho que as pessoas ficaram meio em pânico, porque é algo que não se esperava. Foi o que o Samuel falou, pode ser meio aleatório também, eu não lembro quem falou. Mas vocês bom. não julgam ser bom porque provoca vocês. Né? Eu entendo que vocês querem passar, mas eu entendo que vocês querem passar direito também, né? Acho que se não for direito não dá pra passar. Então, não, mas passar com conteúdo. A redação é importante pra caramba, porque legal pra caramba que vocês falaram. O repertório é importante. Você fala sobre democratização do cinema, é um tema difícil, mas é um tema que nem todo mundo tem um repertório sobre. Poucas pessoas sabem, por exemplo, a questão de bastidores de cinema, a questão do acesso, é uma informação que nem todo mundo tem na mão todo dia, né? Quando a gente fala do ano passado, né? Sobre a questão de trabalho de cuidado, né? Sobre trabalho de cuidado. O nome é grande. Você quer que eu dê o nome aqui? É pra bem gente grande. lembrar? Foi Desafios para o Enfrentamento da Invisibilidade do Trabalho de Cuidado realizado pela mulher no Brasil. Isso. É um tema que todo mundo tem acesso, um tema que a gente vê no nosso cotidiano, né? Então, é um tema um pouco mais fácil da gente escrever. Então, enfim... eu não duvido que seja um tema muito difícil, assim, muito aleatório, mas também não duvido que seja um tema cotidiano, porque o Enem tá tendo essa variação muito grande, assim, sabe? Entendi. E já que a gente está falando isso, uma boa forma de você estudar aí para a redação do Enem é você utilizar o portal Conteúdo Aberto, que você encontra uma seção lá especial do Enem e do vestibular, que tem dica, tem matéria atualizada, tem muita coisa, é gratuito, é só entrar em portalconteúdoaberto.com.br e aproveitar. Vamos continuar aqui. E como é que vocês veem a tecnologia dentro do estudo, assim? Vocês têm alguma percepção? Vocês falaram aí de inteligência artificial. A gente tem hoje um monte de tecnologia que está rolando, que até para vocês eu acho que é novo, porque a gente fala assim, mas estão todo mundo usando o ChatGPT, mas foi uma parada que surgiu há 2, 3 anos. Até para vocês que vocês estavam na escola antes e depois do ChatGPT, por exemplo. Como é que tá para vocês a coisa da tecnologia e a influência que ela vai ter na educação? Eu acho que a tecnologia ela veio para somar, então tem muitas facilidades. Aquilo que ele comentou antes de jogar um exercício lá e vem a resposta, na qual muitas vezes a gente não sabe, é muito bom, mas também tem pessoas que utilizam isso de maneira errada. E, na verdade, não é para estudar em si, é só para fazer as coisas e mandar. Então, depende do uso que você quer ter com a inteligência artificial, por exemplo. Você acha que vai bagunçar ou a gente vai conseguir organizar? Cara, não sei, realmente, porque é algo muito amplo. Pode ficar nessa bolha de ser uma inteligência artificial que vai ficar só para uso que a gente vê ainda que é simples, ou expandir ainda mais para algo que a gente ainda nem sabe. Então, depende muito do que ela falou, de para que você está usando aquilo.
Porque às vezes a gente pode estar usando como meio de estudo, mas alguém pode estar usando como meio para burlar algo. Então, talvez seja algo que não... Vai que alguém... isso aqui é um meio viajado. Mas vai que alguém cria um óculos, por exemplo, que consegue, por inteligência... Já tem até, bem parecidos. Que é o Apple Glass, eu acho. Não, e tem o Ray-Ban do Facebook também. Então, aí imagina alguém cria um óculos desse, vai no Enem e... com esse óculos vê tudo e consegue fazer tudo de boa. Então é algo que não está no nosso controle. Então não tenho como ter uma visão assim, mas hoje em dia eu acho algo benéfico, por enquanto. Às vezes para o meu estudo. E é isso, por enquanto. Eu acho que depende mais do aluno do que da tecnologia. É sempre, né? A tecnologia, a rede social não é a culpada de um monte de gente fazer besteira. A culpada é um ser humano que usa ele, né? A gente estraga as coisas. Mas assim, vocês acreditam, então vamos mudar a pergunta baseada no que você falou. Você acredita que na nossa mão, que a gente é bom em fazer coisa ruim, ser humano, né, que eu tô falando, você acredita que a tecnologia, ela vai chegar em um momento, a gente vai estabelecer e ela vai ser um grande auxílio na educação sem volta? Porque vai, né? No fim das contas, a gente sabe que a tecnologia vai entrar no estudo e vai evoluir. Mas como é que você acredita que isso vai acontecer? Na real, eu acredito que a tecnologia, como tudo no mundo, precisa de uma limitação. Então, precisa ser estabelecido limitações para a tecnologia, que são os valores éticos humanos. Porque, assim, um robô não vai ter a ética que um humano tem. Ele vai ser um robô. Eu acredito que a tecnologia ela vai ajudar muito na questão das escolas e tudo mais. Chegar à tecnologia, porque boa parte do Brasil não tem acesso à tecnologia, não tem acesso à internet. E isso é muito bom chegar até lá. Então, é necessário que a tecnologia chegue até essas pessoas que não têm acesso à internet. Entretanto, ela precisa de uma limitação, porque às vezes a gente acaba utilizando a tecnologia, o ChatGPT mesmo. Ele é bom para diversas funcionalidades, mas tem pessoas que acabam se prendendo muito a ele e todo o pensamento da pessoa vai para o ChatGPT. Então ele acaba se tornando dependente dessa tecnologia para formatar qualquer coisa, para ter um pensamento racional, depende da tecnologia do ChatGPT. Então, eu acredito que, como qualquer coisa da história, ela precisa de uma limitação. Nós, seres humanos, precisamos impor uma limitação a essa tecnologia, sabe? Fazer todo o uso benéfico dela, reconhecer os usos benéficos, mas saber que, para certas coisas, ela existe uma limitação. É necessário ter uma limitação dessa parte da tecnologia. Eu acho que é algo muito novo. A gente está aprendendo a se habituar a isso agora. O ser humano trocou o cavalo pelo carro. Ele teve que aprender a dirigir. A gente trocou a pena pela caneta esferográfica. A gente teve que se adaptar a ela. Então, a gente vai se adaptando aos poucos àquilo que a tecnologia vai trazendo pra gente, né? Ainda é algo novo, acredito, para todo mundo aqui. A gente usar um Chromebook, por exemplo, ao invés de usar um livro físico. E aí, assim, alguns se adaptaram mais rápido, outros nem tanto, mas é o futuro. E a gente tem que se adaptar ao futuro. Então, a gente já é acostumado a todos os dias se adaptar a coisas novas, né? E eu acho que veio para somar. Eu acho que com o tempo a gente vai se adaptando melhor. Isso vai chegando a todas as pessoas, né? Por exemplo, no Brasil, né? A gente mora em São Paulo, né? Que é um grande centro urbano. O carro chegou aqui antes de chegar no interior do Ceará, que é de onde minha família é. Claro, a gente tem internet aqui. Uma pessoa, por exemplo, um ribeirinho que mora na beira do rio, ele tem mais dificuldade de chegar um cabo de internet lá do que aqui, mas em algum momento vai chegar e isso vai somar para todos. Então, acho que é questão de adaptação. Vocês falaram uma coisa interessante, que é o seguinte, vocês estão falando aí da tecnologia, eu estou achando interessante ver como vocês têm mais cuidado e segurança de entender a tecnologia. Vocês, se não me engano, vocês são todos geração Z, né? Todo mundo de 2010 para baixo. Correto? É. Então, a geração Alpha, que é a próxima de 2010 para frente, é a primeira geração que é nativa digital. Vocês são digitais, muito mais do que a minha geração, mas nativo digital, vocês não são. Mas vocês têm uma habilidade e uma aptidão com o digital, com a tecnologia, que não tem mais volta. E que outras gerações já não reconhecem. Aí a minha primeira pergunta para vocês é, qual é a visão que vocês têm da geração passada, dos millennials, da minha geração? Porque vocês vão fazer o Enem, vocês vão entrar no mercado de trabalho e alguém deixou alguma coisa lá para vocês.
Aí, e vocês estão olhando o que vocês vão pegar no mercado de trabalho. E eu estou falando de tudo, desde os problemas que geram o burnout, desde a organização. A gente tem uma discussão agora de home office sim, home office não, baseado na pós-pandemia. Como você enxerga o mercado de trabalho que está te esperando e você vai pegar ele depois do Enem? Cara, não, né? Não pessoalmente, assim. Manda bala. Mas eu tenho algumas... Eu não sei, alguma insatisfação, sei lá, com a geração... Milênio? Com a geração Vou defender Y, minha geração, millennial. tá? Talvez a X, que é a geração dos meus pais, né? Não sei se é de todos os pais aqui. Gosto mais, mas tem essa caracterização. Eu não sei se é o que tá na mente de vocês, né? No coração. Mas, por exemplo, os livros didáticos e alguns estudos são... é característica não ter o mesmo trabalho a vida toda, essas coisas. Não que isso eu acho ruim. Mas você diz isso na nossa. Sim, eu não sei se é o que realmente, mas Tá. Alguns livros falam isso, os estudos, né? Diferente da geração, por exemplo, dos baby boomers, que eles entravam no trabalho de office boy e ficava até se aposentar na mesma empresa. Isso. Subia de cargo, mas ficava lá. Eu acho que... Eu não sei, eu não tenho muito uma opinião, sabe? Decidida sobre o mercado de trabalho que eu vou entrar. Mas eu espero que eu possa me encaixando. Independente. Eu espero, sim, que eu consiga entrar na profissão que eu queira e que eu consiga me firmar. Mas você tá feliz com o que você tá vendo, que você vai pegar? Ou você já olha e fala assim, cara, tem algumas coisas que eu tenho que mudar? E eu, quando eu digo, eu tô falando vocês como geração. Vocês que convivem entre vocês e vocês falam da gente, né? Que saco, esses velhos chegaram no Facebook, agora eu vou pro Instagram. Que saco, esses velhos chegaram no Instagram, agora eu vou pro TikTok. Porque é assim, esse é o fenômeno da rede social. Vocês veem os pais de vocês entrando, vocês falam, opa, partiu o TikTok. E aí, o que você tá olhando, você tá falando assim, cara, isso não. Isso aqui a gente vai mudar. Cara, é difícil falar, né? Tudo é muito certo. E são muitas pessoas, né? A geração, ela contempla muitas pessoas de muitos tipos diferentes. Então, acredito eu que futuramente vai ser um ambiente onde a gente vai ter mais... A gente vai ser muito mais voltado à questão psicológica, de bem-estar também, de saúde. Assim, uma visão muito... Assim, praticamente uma certeza que eu tenho. Tá. Por quê? Que vai se focar muito mais Sim. no psicológico e na saúde do que hoje. Porque a geração que veio antes é uma geração que é muito ansiosa, uma geração cheia de problemas, porque, assim, cheia de coisas pra fazer. E, assim... A minha galera que você tá falando. Sim. É uma geração onde tem um índice muito grande de depressão, ansiedade. Claro, a gente ainda tá tendo muito disso, né? Mas cada vez mais a gente tem buscado bem-estar também, qualidade de vida, nessas circunstâncias, né? Eu digo que é incerto porque ao mesmo tempo que uma parte da juventude tem buscado qualidade de vida, saúde, outra parte tem buscado cada vez mais, né, novas drogas, novos tipos de diversão que são cada vez mais perigosos para aquilo que é o corpo e a cabeça, mas a tendência, né, é cada vez mais se buscar um bem-estar, se buscar o conforto e não mais loucamente, assim, como posso dizer, mas um trabalho que seja extremamente desgastante, entendeu? Entendi. E você? O que você tá olhando, que tá te esperando no mercado de trabalho, que te incomoda muito? Me assusta bastante a questão de que pessoas ficam na geração anterior, eles ficavam muitos anos no trabalho, foi o que o Samuel disse. Fica muitos anos, acaba ficando insatisfeito com o trabalho, mas por uma falta de... Não coragem, eu diria, mas por causa que aquele trabalho oferece uma segurança maior, as pessoas não se arriscam para outros empregos. Eu acho que isso é o que eu gostaria de mudar na minha geração, que é uma coisa que já está em processo de mudança, mas é isso que me incomoda na geração passada. Que, exemplo, tem pessoas que ficam anos na mesma empresa por causa da segurança que ela oferece. Lógico, é bom você ter uma segurança, mas também é bom você arriscar novos ares, sabe? Buscar novas empresas. Isso que eu espero que a minha geração mude. Entendi. De ter ares mais abertos, sabe? Querer se entregar mais à profissão. De buscar novas áreas, querer conhecer mais das áreas que a profissão oferece. Entendi. No caso, você tá falando, então, que você queria que a sua geração tivesse mais coragem
uma profissão, medicina, exemplo. Você fica anos centrado numa mesma coisa da medicina, no mesmo hospital, fazendo sempre as mesmas coisas, as mesmas pesquisas. Lógico que tem muitas... A gente sempre fica focado em uma coisa. Sim. Mas tem uma ampla gama que a área contempla, sabe? Não só a parte, exemplo, clínico. Você ficar toda a vida num clínico, atendendo pessoas, sai paciente, entra paciente. Mas quando você podia ir muito além do clínico, sabe? Conhecer novas especialidades que a medicina oferece, que cada ano, cada geração, as profissões, elas se aperfeiçoam mais. E você buscar mais dessas aperfeiçoação. E também novas empresas, que tem empresas que elas ficam sempre metodicamente, sem evoluir o funcionário. Mas buscar... empresas que favoreçam você como funcionário, sabe? Busque mais o seu potencial. Não ficar numa empresa que não te valoriza o ano inteiro só porque ela oferece uma segurança empresarial. Entendi. Uma empresa que seja muito mais sua parceira no seu crescimento do que só alguém que te paga e você segue o baile. Que é basicamente o que vocês estavam falando para mim, que vocês valorizam no que vocês têm hoje dentro da escola. Porque lá atrás vocês estavam falando para mim, né? Que o professor que chega junto, que entende vocês... ele faz uma diferença do que só o professor que fala, galera, eu vou ensinar vocês, peguem o conteúdo, valeu, tchau. Então, você busca isso no mercado de trabalho também. Sim. E você? Acredito que também, da mesma forma, o mercado de trabalho ele vai aumentando e ele vai... A pessoa ela tem que ter uma visão de expandir, por exemplo. Ela não tem que ficar só centrada naquilo. Não se conformar com um pouco. Sempre acreditar que pode ir cada vez mais, não só para ela, mas para as pessoas que estão ao redor. Então, por exemplo, se a pessoa ela pode até trabalhar no mercado, mas ela vê cada vez mais como pode melhorar isso, como pode melhorar o mercado, melhorar as pessoas que estão trabalhando por lá. Então, isso é algo que a geração passada eu acredito que não tinha muito, tipo, se conformar um pouco, mas agora está aumentando cada vez mais. Das pessoas elas se importarem em melhorar o pouco que elas têm. Tá. Agora, eu vou fazer uma pergunta pra você. Hoje, eu sei que tem tempo e a sua cabeça pode mudar, você tem toda essa liberdade. Mas hoje, você gostaria de prestar vestibular pra quê? Ai, meu Deus. Você tem alguma ideia? Tenho. Economia. Economia? Eu não esperava essa resposta. Tá. Você se sente pressionada por ter que escolher, e pensem que eu quero saber de vocês também, por ter que escolher alguma matéria, ou você acha... Na minha geração, a geração que ele criticou, chamou de velhos. Não, pessoalmente. Não, mas olha só, na minha geração existia uma coisa assim... porque a geração dos millennials, ela é a geração... Você citou bem os baby boomers. Os baby boomers, eles vinham... E o meu pai dizia pra mim que se eu fosse advogado, era a chance de sucesso maior do que ser o que eu queria. E eu sempre quis publicidade na minha vida. Então, tipo, eu fui imposto durante muito tempo... E minha família, de pessoas ligadas ao direito. Então, eu fui imposto durante muito tempo que essa era a expectativa que tinha nas minhas costas. Até que o meu irmão mais velho fez relações internacionais... que também tem ali um caminho muito similar, e eu fui fazer letras. Nada a ver. Na visão dos meus pais, eu escolhi a profissão que é a mais difícil de todas, né? Que é bacharel, ser professor e tal. E aí, você tem alguma pressão? Vocês se sentem pressionados por escolher alguma coisa que dá certo e o sonho de vocês, ele pode ficar a ver navios? Olha, em relação à minha família... eu tenho que agradecer, porque eles nunca colocaram alguma coisa pra eu fazer. Porque isso acontece muito, de falar, você tem que fazer direito, você tem que fazer medicina. Até porque tem família que tem carreira, assim, né, de advogado e tudo mais. E, graças a Deus, isso nunca aconteceu comigo. Então, eu não sinto essa pressão. Às vezes, me faz questionar quando na escola começam a perguntar, você vai fazer o quê? Você vai fazer o quê? Você vai fazer o quê? Eu tenho uma ideia... mas isso é por enquanto, sabe? Pode ser que daqui a um ano eu tenha mudado completamente. Mas pressão eu não sinto. Tá. E vocês têm alguma pressão? Você sente socialmente alguma pressão para vocês escolherem uma profissão de sucesso? Ou vocês acham que tá melhor nesse momento? Tem uma liberdade de escolher o que você quer ser? Eu acho que hoje... eu também agradeço também pela minha família, porque meu pai e minha mãe sempre falaram assim, independente da profissão que você for, se você for um médico, se for um farmacêutico, você tem que ser o melhor naquela área. Então, se você for ser um professor, você tem que se dedicar ao máximo a ser o melhor professor que você puder. Então, na minha família nunca teve essa pressão deles quererem que eu fosse algo. Eu tive a liberdade de poder escolher.
E ao redor, às vezes ao redor que o que as pessoas elas querem, nossa, para você se dar bem na vida, você não tem que ser um professor, por exemplo, você tem que ser um engenheiro, um arquiteto. Então, às vezes é a sociedade mesmo que quer te moldar, quer construir um personagem que não é você, é outra identidade. Então é isso que eu prezo muito pra não perder, entendeu? Não tentar me desbalancear pelo que as pessoas falam. Entendi. E você quer ser, hoje, Hoje, médico veterinário. médico veterinário? Boa. E você? Bom, eu acho que, assim, atualmente tem menos isso dos pais impor para essas pessoas, inclusive na minha família, porque, assim, eu quero medicina. E é algo muito grande, é muito elitizada. Porque, assim, dificilmente alguém que não é médico ou não tem uma profissão que ganha muito bem vai conseguir formar um filho médico. Eu acho muito bonito como meus pais me apoiaram nisso. Porque, assim, a gente não tem condições de pagar a faculdade de medicina. Eu vou ter que passar na federal. Sim. Eu acho bonito como, mesmo meus pais sabendo o quanto eu vou ter que depender deles, até passar no vestibular, mesmo assim, eles me apoiam. Eu acho que isso é algo que mudou, porque eles não tiveram isso. Os pais deles não foram assim, a geração deles. Mas eles mudaram isso. Isso foi uma mentalidade que foi mudando. Eu vejo que foi mudando. Porque os avós, no caso, meus avós e os pais deles, eles guiavam eles a fazer isso porque era o mais viável, porque era o mais fácil, porque você ia conseguir um salário mais fácil, mais rápido. Mas eu vejo que meus pais quebraram esse paradigma dos pais deles. E hoje eles me apoiam em fazer algo que, por mais que não seja o mais fácil de passar, mas eles veem que é realmente algo que eu quero. E eles me apoiam nisso. E eu vejo que não é só os meus pais que têm isso, mas muita gente ao meu redor. Eu vejo que a família tem apoiado muito a seguir os sonhos que eles realmente querem. Pô, legal. Vocês estão uma geração completamente diferente da nossa, porque isso não seria normal, essas respostas de vocês. Talvez por isso que, tipo, o resultado de normal ser mudar de emprego. Porque no início não tinha liberdade. Então, tipo, posso mudar, posso ter uma liberdade. Sair da casa dos meus pais, posso escolher o que eu quero. Mas continuando... Mas você quer fazer o quê? Veterinária também. Veterinária também. Mas aí é o seguinte, eu vou mudar então a pergunta que eu fiz para eles aqui. Se vocês quiserem complementar, falem, tá? Por favor, vocês têm toda a liberdade. Beleza, eu já entendi, eu acho que, repete para vocês, a família de vocês apoia muito, então vocês se sentem confiantes no que vocês querem fazer, porque a família vai apoiar, contanto que vocês levem a sério e sigam o caminho, beleza? Mas e o mercado? Eu tinha perguntado antes o que vocês olhavam, o que vocês queriam mudar. Mas qual é a tua expectativa hoje de fazer veterinária, chegar e falar assim, cara, tô no mercado, porque é isso aqui que vai me preparar para pagar minhas contas, para ser independente, para ter minha vida. Como é que tá essa visão? Olha, não foi o motivo da escolha, o mercado. Mas eu imagino que, né, com o futuro da sociedade em si, por exemplo, todo mundo agora gosta de mimar o cachorrinho. O cachorro não tem mais aquela imagem antiga de falar, vai pro quintal, sai da casa, briga. Então, eu acho que não é o motivo, né, o mercado que eu escolhi. Mas eu acho que cada vez mais as pessoas vão estar procurando veterinário. Por exemplo, todo mundo que tem uma rede social de pets recomenda, leva o seu animal no veterinário, tal, sei o quê. Então, eu imagino que o mercado vai se abrir sim, ainda mais não só o mercado normal de veterinários, tipo cachorro, gato, mas em sim as especializações todas, que tem várias. Uhum. Por exemplo, vai ter o oftalmologista, vai ter o cara que... Tem gente, se você entrar no Instagram, vai ter gente que cuida de peixe, só de peixe. Não, mas tem, oftalmologista tem, sabia? O meu cachorro, ele tem glaucoma, né? Câncer num dos olhinhos. E é oftalmologista especializado ali. Enfim, é um veterinário, mas especializado que a gente tem que cuidar pra não dar Então, ruim. tipo, tem até, tipo, nutricionista. Porque todo mundo agora quer dar comida natural pro cachorro. Tipo, comida natural não sem ração. Por causa dos transgênicos, tudo, polêmica. Então, todo mundo quer fazer a comida em casa. Tipo, pegar um pé de galinha, um fígado, sei lá o que, juntar e fazer uma receita. E ninguém consegue fazer isso sozinho. Tipo, vai ter todos os nutrientes básicos pro seu cachorro. Então, por exemplo, vai ter essa especialização do nutricionista para animais. Mas eu acho que isso é um fenômeno normal de todas as profissões. Todas estão se especializando, porque agora, normal, todo mundo faz faculdade. Antigamente não era todo mundo. Agora, para você estar uma posição boa no mercado de trabalho, você não precisa ter uma faculdade. Você precisa ter uma faculdade e uma especialização. Tá, você acha que tá mais competitivo? Com certeza. Com certeza? Com certeza. Tipo assim, eu quero medicina, né? Minha família apoia também. E, enfim, é uma área que é a área da saúde. Então, sempre vai ter gente ali na área da saúde, né? Mas, por exemplo, em hospitais,
Nós temos ali muitos médicos à disposição. É claro que quanto mais especialidade tiver o médico, melhor para atender os pacientes. Então, a concorrência vai crescendo, né? E a especialização, ela é muito importante. Claro que na área, por exemplo, da medicina, a especialização ela vai muito para a questão do que ele vai fazer, né? E dentro da área dele tem uma gama de possibilidades, né? Ir para o hospital, ir para a clínica. Então, não é muito, por exemplo, uma questão de ampla concorrência ali, no sentido de, como por exemplo, em economia, né? Mas também é muito importante, porque cada vez mais os médicos que já estão no mercado têm se especializado. Então, para a gente conseguir ter estar no mercado de trabalho também, é necessário que a gente tenha ou uma especialização semelhante ou uma especialização melhor. E aí a gente tem essa necessidade de cada vez mais se especializar mais, porque os que já estão aí no mercado já têm já tem muito tempo de estudo e uma boa especialização. Entendi. Agora, deixa eu mudar um pouco aqui, que eu quero saber de vocês sobre os simulados. Vocês fazem simulados? Todos fazem. Todos fazem. Uhum. Qual a opinião? Sua opinião sobre os simulados? Em específico, o que a FTD disponibiliza? Isso. Olha, eu acho que é muito bom, porque você não vai saber fazer um Enem se você não fizer o Enem, né? Antes. Não tem como você querer estar bem para algum vestibular sem você nunca ter feito. E eu recomendaria não só fazer os simulados, né? 4 vezes por ano, mas mais vezes. Não que eu esteja corretamente, né, nisso. Mas... Você gosta? Sim. Você gosta dos simulados Acho importante. do FTD, Sistema de Ensino? Eu acho importante. E aí, eu acho que os simulados, eles são bem pontuais, assim. Claro, todo simulado ele vai ser em cima de questões que já foram passadas. Então, já é uma coisa semelhante em qualquer tipo de simulado. Mas é muito importante fazer. É muito importante estar disponível pra gente. Porque na hora do vestibular, não é a mesma coisa de a gente estar pegando o conteúdo e ser em cima daquele conteúdo que a gente já está estudando, por exemplo. Ou uma redação não ser aquela redação que a gente tem um prazo para entregar. É uma redação que ela tem que sair ali na hora, ela tem que ser feita, e ela tem que ser entregue e ela vai falar alguma coisa. Então, acho que o simulado é muito importante mesmo para preparar, até porque, claro, quem já fez os outros 2 anos de Enem, né, no ensino médio aqui, no caso, eu sou terceirão, né, então quem tá no terceiro fez os outros 2 anos de Enem, tem uma preparação maior do que quem não fez. Mas tanto para quem já fez quanto para quem não fez, ter simulados durante o ano ajuda a pessoa a estar 100% ali na hora do vestibular. Dá uma segurança para você? Assim, por exemplo, o simulado da FTD, Sistema de Ensino, tem a mesma correção do Enem, né? Que é a TRI. Isso traz uma segurança para vocês, assim, na hora de fazer o simulado? Ou você só faz o simulado? Não, eu acredito que fazer os simulados é essencial. Sim. Fazer na escola também, porque em casa a gente tem muitas distrações. Tá. Porque você tá em casa, pode deitar na cama, assim, é em casa. Agora, quando a gente faz na escola, não. A gente tá centrado, com outros alunos fazendo. Isso já muda totalmente o panorama. E fazer os simulados do FTD, o legal é que, assim, em casa, por mais que a gente pode colocar o relógio, a gente também pode ultrapassar o relógio, se a gente ficar muito numa questão. Agora, na escola, não. No FTD, os simulados que eles disponibilizam, os online, eles contam certinho o tempo. Então, a gente é obrigado mesmo, igual como vai ser no Enem. E a TRI também tem ajudado. Porque, por exemplo, se eu corrijo em casa, a minha base vai ser eu mesma. Eu não vou ter a base de outras pessoas. Agora, não. Quando a gente vê os simulados do FTD, eles comparam os outros alunos. Exemplo, uma questão que era fácil, eu deveria ter acertado, eles comparam. Então, minha TRI vai descer, igual como faz do Enem. Se eu errei uma questão que todo mundo acertou, só que eu errei uma difícil, ou acertei uma difícil, minha TRI cai. E é assim mesmo que vai ser no Enem. Então, a TRI que o FTD disponibiliza já deixa a gente preparado para o que vai vir, sabe? E as questões, o bom delas é que elas são semelhantes à do Enem. Então, a gente já tem uma preparação maior. Então, eu acho excelente os simulados. E, lógico, como o Samuel disse, não adianta fazer 4 no ano. A gente também tem que ver realmente como é os simulados do Enem, as questões específicas do Enem. Mas o FTD, ele consegue chegar no parâmetro do Enem, sabe? E a TRI me ajuda bastante em me comparar porque é necessário comparar, porque eu vou competir com as pessoas também. Lógico. Querendo ou não, vai ter na hora que eu lançar... de certa forma. É uma competição. E a TRI é bom isso, pra mim ter um parâmetro, se eu tô bem comparado às outras pessoas. Não só me olhar, mas olhar os outros, que eu vou estar competindo com eles. Entendi. E isso te dá, Jonathan, porque ela falou uma coisa que eu gostei do que você falou. Você falou que você se sente mais tranquila, porque você já chega sabendo qual vai ser, o que você vai enfrentar.
Isso muda alguma coisa na sua percepção da calma e da segurança que você tem repetindo, fazendo os simulados da FTD? Muda porque o Enem, além de ser uma prova muito psicológica, de você pensar, lembrar da questão, é também uma prova muito física, às vezes. Ficar sentado numa sala, no silêncio, com um monte de aluno, e às vezes com a comida que você trouxe, tudo bem, é cansativo, você mesmo se desgasta. Em casa você não tem isso. Então, quando traz isso pra escola, quando traz o simulado, e a gente faz, a gente se sente quase no dia, até. Então dá uma segurança, porque eu vou pensar, poxa, eu já fiz isso na escola. Aqui eu espero que seja a mesma coisa, entendeu? Seja mais tranquilo. Eu já tô acostumado a um ambiente de simulado, a um ambiente de prova, de vestibular. E eu gosto muito do simulado que acostuma a isso também. Acostuma você não, porque em casa a gente pode, igual a Mari falou, pode burlar o sistema. Então, às vezes a curiosidade mata, então você faz aquela questão roubando. No simulado não, tá lá marcado, você olha o tempo que passou, bate arrependimento às vezes que você tá fazendo, fala, nossa, demorei 10 minutos numa questão. Aí no simulado você consegue ver mesmo. Então eu acho que essa é a maior vantagem. Tá praticamente muito próximo do Enem e te deixar preparado para isso, mais seguro, realmente. Outro detalhe importante é a ordem dos fatores. Por exemplo, um simulado de linguagens e humanas, né? No Enem, às vezes a gente fica naquela dúvida. Poxa, pra mim, como que é melhor? Eu faço a redação antes, faço a redação no meio, faço a redação no final? Como que é melhor pra eu me organizar com o meu próprio tempo? E aí, às vezes você fica muito confuso nessa questão. E você fazer simulados ajuda você a entender como você funciona melhor pra você conseguir organizar seu tempo na hora da prova. Entendi. Concorda? Concordo. Tá fazendo simulados? Eu tô fazendo. E eu acho bem coerente, assim, o que cai no simulado com o que a gente, o que tem nos volumes dos livros. E eu acho muito bom. Inclusive, ano passado eu fiz o Enem e, assim, voltando para a parte de matemática, eu achei bem mais difícil o simulado da FTD do que o Enem. O que é bom, porque testa também o que a gente está entendendo ou não, bem específico da matéria. Você já usou o FTD Resolve? Não. Não usaram ainda? Porque o FTD Resolve ele é legal, porque ele faz exatamente isso. Ele tem tudo lá, você tem vídeo, você tem o gabarito da prova, você tem as coisas todas. Então, fica a dica pra vocês Aprendendo aí. aqui. Hã? Aprendendo aqui. Exatamente. Tem até o site aqui pra você. resolve.ftd.com.br. Dê uma olhada lá depois. Agora, qual a dica que você dá pra quem tá entrando nessa mesma jornada que vocês aí, com tudo isso que a gente falou aqui? Bom, primeiro é ter o equilíbrio emocional, que é o que a gente falou, que é o essencial. Se você não tem equilíbrio emocional, você trava, você não consegue fazer nada. Em seguida, é focar na escola, mas também ter uma autonomia de buscar além do que os professores passam. Reconhecer que o que os professores passam é a teoria, mas sempre esperam que o aluno vá além do que eles passam. Então, é isso que eu diria de ir além. Buscar mais, buscar além do que o professor passa. Mas ser autodidata. De querer entender mais sobre determinado assunto, de ter essa sede por conhecimento. E, principalmente, se é o Enem, se quer realmente passar no Enem, é entender como o Enem funciona, como cada questão é fundamentada, sabe? Não se aprender só a escola, o conteúdo que a escola dá, mas chegar em casa e buscar mais do que você aprendeu. E é isso, e continuar sempre valorizando a saúde mental, porque de nada adianta se você não está preparado emocionalmente. Justo. Samuel, Eu uma acho dica. que é planejar, tipo, formas de estudos, formas de se preparar para a prova e refazer esses planejamentos. Porque às vezes você faz o que eu pensava de como eu ia estudar ano passado, quando eu estava no primeiro médio, é totalmente diferente do que eu penso agora. Será que quando eu estiver no fim desse ano já vou trocar? Então acho que é ver o que funciona, ver o que tá faltando para você ir melhor, porque não é só tipo fazer o estudo básico que todo mundo faz, mas é ver o que você tá faltando, o que você tá em dificuldade e tá trocando. Talvez eficiência dos horários de estudo, maneiras, tudo. Entendi. Uma dica. Então, a minha dica vai ser revisar, porque às vezes a gente vê alguma coisa na aula e a gente entendeu só parcialmente o conteúdo. Então, quando você chega em casa, é importante você procurar saber o que é de fato, até para memorizar exatamente. E também ver o que já foi passado, então, do ano anterior, porque senão, se a gente não revisa, a gente esquece tudo. E principalmente na jornada do vestibular,
é importante a gente sempre ter ideia do que viu. Mas se a gente deixa 1 ano sem tocar no assunto, aí esquece completamente. Justo. Jonathan, a dica? Acredito que revisar muito, muito. E também ouvir daquelas pessoas que já fizeram o Enem, do seu professor que às vezes puxa no pé. Entender que o que ele tá falando é aquela matéria que você vai usar um dia, focar o máximo de estudo na escola. Então, se a escola tá te dando aquele tempo de mais ou menos 6 horas por dia, você focar lá. E em casa também focar em exercício, fazer vários e vários exercícios várias vezes. E também entender o tempo de descanso, o tempo de procrastinar. Então, quando você tem que estudar, pega o teu tempo, estuda, revisa, corrige, faz questão. Se você vai fazer o Enem, faz muito mais questão ainda. E é isso, entender que é um jogo, às vezes é uma concorrência. Então, entender a dinâmica de como vai funcionar as coisas. Show de bola. Uma dica aí. Posso dar 2 dicas? Pode dar 2 dicas, Tá. fica à vontade. Quando se trata do âmbito estudo, constância, estudar todos os dias, estudar com constância. Não adianta você ver um conteúdo agora e nunca mais ver ele, porque senão ele vai fugir da sua mente. Estudar com disciplina. Saber quando parar e também ter vontade de começar, né? Ter a disciplina de começar, de não procrastinar, como ele disse. Quando se trata da parte humana do aluno, buscar ser forte na cabeça, no corpo e no espírito. Porque não é uma coisa... Porque são 3 pilares de qualquer ser humano. Então, ser forte na cabeça é ligar para a questão emocional, se importar com isso, porque se não tem emocional, estudar é ruim, não é possível ter uma boa atividade física, e o espiritual também é jogado de lado. Espiritual, nutrir o espírito com aquele que é o pão da vida, então buscar Deus em todos os momentos, e naquilo que é a parte física, se exercitar. É importante para qualquer aluno ter uma parte de exercício, exatamente porque a gente fica muito tempo sentado, muito tempo ali estudando, e isso acaba levando a um sedentarismo. Então, exercitar, né? E também isso é disciplina, também é constância, mas é comprovado cientificamente que exercícios de força ajudam ao seu corpo ter um preparo para a questão hormonal e psicológica, que é exatamente aquela sensação de branco. Quando você estuda muito e chega na hora e dá um branco na cabeça. E você nunca mais lembra daquela matéria, daquele exercício. Exercícios de força, eles ajudam nessa questão, porque tudo isso é uma questão hormonal ligada ao estresse. E também é uma questão psicológica. Então, exercícios de força ajudam a você ter sua cabeça tão voltada e tão exercitada na parte que cuida dessa sensação, que você evita de ter a sensação de dar branco no momento de prova, por exemplo. Então, fazer exercícios e buscar exercícios de força, né? Calistenia, musculação e outros aí que estão à disposição, né? Um exemplo muito prático é que em alguns colégios, por exemplo, americanos, e até na China, é uma tendência, né? Eles praticam exercícios físicos de força, tipo musculação ou levantamento de peso, antes das avaliações. Porque ajuda eles a lembrar de toda a matéria que eles estudaram. Boa. A mente é a extensão do corpo. Bom, cara, foi demais o que vocês falaram. A gente vai fazer um joguinho aqui no final. Só um bate-bola aqui. E vocês vão me ajudar, tá? Então eu vou escolher um de vocês, por exemplo, tá? Vamos escolher a Dona Mariana. Vocês vão responder antes dela nesse papo. Tem um de vocês conhece, um de vocês não se conhecem. Mas eu acho que a gente está aqui há horas conversando, acho que já deu para dar uma entendida. Então, se eu perguntasse para ela se ela é uma pessoa de filmes ou de séries, o que vocês responderiam? Pode falar? Pode falar. Filmes. Filmes. Filmes? Séries, na realidade. Séries? Vai, séries. Eu acho que de filme. Filme? E aí? Filme. Você é uma pessoa de filmes? Sim. Então diga um filme aí pra quem... De Volta pro Futuro. Pô, garoto! Filme nosso aí, dos velhos fazendo filme bom. Tá vendo? Beleza, vamos lá. Então agora eu vou... Ela aqui. Se eu perguntasse... Essa é difícil, hein? Eita. Se ela é uma pessoa de cinema ou museu, o que vocês diriam dela? Cinema. Eu acho que museu. Museu? Olha lá.
Acho que museu. Acho que museu porque tem stream. Hoje, ninguém mais vai no cinema. Pô, mas aí tu tá quebrando, né, pô? E aí? Eu acho que é museu, porque nesses últimos tempos eu tenho ido a vários museus. É mesmo, indica um museu aí que você foi. Não é um museu exatamente, mas assim, uma experiência, mas é a Japan House na Paulista. É bem legal lá. Eu fui, é legal lá. Vou dar a dica, vão no Museu da Língua Portuguesa. É animal aqui É em São legal Paulo. também. Animal. Beleza, vamos lá. E o Jonathan é um cara de playlist ou de podcast? Playlist. Playlist do quê? De música? Ah, Playlist. Acho que... não, tu não pode errar. Não, mas aí, mano... Eu acho que... Não, agora deu aquele nervoso. Aí, ó. Olha aí a pressão do Enem. Acho que... Playlist. Playlist. Porque ele Chuta já um. veio falando de podcast, mas ele não escuta tanto. Chuta aí, 1 ou 2. Playlist. E você? Eu diria podcast. E aí? Mais playlist. Vixe. Playlist. Tá bom. Boa. Agora, se a gente falasse... Não, tem uma aqui que pra tu vai ser muito fácil. Se a gente... cantina ou lanche de casa. Depois desse papo todo mundo vai saber, né? Essa não vai ser. Mas e se a gente falasse aqui dele? Ele é um cara de prova dissertativa ou o André é um cara de prova objetiva? Pô. Aí, essa foi boa, hein? Dissertativa. Vai ficar com essa? Objetiva. E já é dissertativa. Objetiva. E aí, velho? Prova objetiva, eu acho que você tem mais chance de estar certo, então prova objetiva. Tá bom. Aí, essa vai ser boa, hein? E o Samuel é um cara de sair com os amigos ou de ficar em casa? Ficar em casa. Ficar em casa. Ficar em casa. E aí, brother? Ficar em casa. Ficar em casa? Mas a gente vai sair mais vezes. Olha aí, gostei. Os caras ficam brigando comigo. Aí. Deixa eu ficar em casa mesmo. Tá bom. Então, agora, ó, pra fechar, ela indicou o museu, ela indicou o filme. Indica um filme aí pra gente. Filme? Indiana Jones. Um deles. Menos o 4 e o 5. Então, fechamos? Indica aí. Um filme? É. Vou pensar num filme aleatório, mano. Ou um livro. Tá aí, ó, te dei. Abriu o escopo pra tu. Ó. Vai ser um Lupin. Leia. Lupin. Não valeu. Indica aí. Senhor dos Anéis. Tá bom, gostei também. Gostei. Show de bola, galera. Cara, vocês, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Ó, antes eu queria agradecer todo mundo aqui, porque esse foi o primeiro videocast da FTD que a gente fez aqui, com as presenças espetaculares desses jovens aqui. Queria agradecer também o Colégio FRD e o Colégio Consolata, né, que nos apoiaram nesse projeto aqui. Continuem contando com o FTD Sistema de Ensino, porque ele potencializa e acelera os resultados. Agora, eu queria deixar uma coisa para vocês aqui. Eu sou de uma geração mais velha e eu acredito que todo mundo que está aqui está acompanhando. Vocês estão de muito parabéns, cara. Vocês, de verdade, assim, eu não esperava... E eu sei pelas cabecinhas que eu vi mexendo o tempo todo aqui na resposta aqui, a gente não esperava, cara. Vocês estão de parabéns. O colégio de vocês está de parabéns, a família de vocês está de parabéns e, principalmente, vocês estão de parabéns, tá bom? Então é isso, galera. Muito obrigado, valeu e até a próxima.